Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 35, capítulo 190. No dia seguinte, no prédio do Tsuchikage, dentro do escritório do Tsuchikage, Onoki olhou desconfiado para Roshi e An, ambos com semblantes apáticos, e perguntou: "O que há com vocês dois?" An hesitou, querendo dizer que talvez houvesse algo errado com sua besta com cauda. Mas isso seria um assunto muito sério, e nem ele tinha certeza se a besta realmente tinha um problema. Se ele tocasse no assunto agora, poderia ser a gota d'água para destruir Ivagakure. Após refletir, ele balançou a cabeça. "Estou bem. Só estou pensando demais nos problemas da aldeia, só isso." Roshi apenas bufou. "Estou bem." Diferentemente de An, ele não se deu ao trabalho de explicar porque ele mesmo ainda não tinha ideia do que exatamente havia acontecido. Como nenhum dos dois disse mais nada, Onoki não insistiu. Ele achava que Roshi e An pareciam um pouco estranhos, mas não havia tempo para se deter nisso na situação em que se encontravam. Assim que todos chegaram, Onoki olhou para Katsushi. "Conte a todos as informações que você reuniu." "Sim, sensei." Akatsushi ergueu um maço de documentos e dirigiu-se ao grupo reunido na sala de reuniões. "Ultimamente, 2 bandidos têm aterrorizado a Terra. Os ninjas de Ivagakure não conseguem localizá-los. Em cada cena de roubo, não há pistas de como eles fugiram. Mesmo assim, seus ataques continuam sem cessar." Ao ouvir as palavras de Akatsushi, todos franziram a testa profundamente. No momento, Ivagakure estava em uma situação tumultuada, tropeçando em problemas a cada esquina. Kitsushi perguntou, perplexo: "Por que não conseguimos encontrar nenhum vestígio da partida deles?" Onoki respondeu desplicentemente: "Se eles estiverem usando ninjutsu espaço-temporal ou voando, naturalmente não deixarão rastros. E como não conseguimos capturar esses dois, Ivagakure e o país da Terra estão constantemente sofrendo grandes perdas. Se isso não for resolvido em breve, o Daimyo e os outros oficiais do país da Terra certamente culparão a vila." As expressões de todos, já sombrias, ficaram ainda mais tensas. Akatsushi continuou seu resumo. "De acordo com relatos de sobreviventes entre os membros da caravana, esses 2 bandidos seguem o que chamam de 3 regras de não roubar. 3 proibições de roubo? O que isso significa?" perguntou Roshi confuso. Tendo vagado pelo mundo exterior por tanto tempo, ele nunca tinha ouvido falar de uma noção tão bizarra. A expressão de Akatsushi tornou-se um tanto estranha. Primeiro, eles não roubam caravanas de Amegakure, porque essa é a vila de onde Senshi é originário. Em segundo lugar, eles não roubam caravanas da Terra da Grama, da Terra da Cachoeira ou da Terra dos Rios. Essas são aliadas da aldeia de Senshi. Terceiro, eles não roubam caravanas da Terra da Água, da Terra do Fogo ou da Terra do Relâmpago, porque essas 3 nações são consideradas amigas de Senshi. Onoki e os outros entenderam imediatamente a situação. A dupla de bandidos que assolava a Terra estava simplesmente intimidando os mais fracos, evitando assim qualquer contato com Senshi. Eles não ousavam tocar em nenhum poder relacionado a Senshi, então escolheram a Terra como alvo. Ultrajante. Roshi bateu na mesa e se levantou num pulo. Mas, lembrando-se de que sua besta com cauda estava apresentando problemas, sentou-se novamente sob o olhar de todos e acrescentou: "O que eles estão fazendo é imoral. Mesmo sendo ninja, você deveria ter pelo menos um mínimo de moral." Ele soltou um resmungo indignado e sentou-se novamente. Não era que o próprio Roshi estivesse enfraquecido, na verdade, era sua besta com cauda que o estava decepcionando. Sem ter como usar o poder da besta, ele não tinha mais a confiança de sempre. Seu comportamento deixou todos na sala de reuniões bastante surpresos. Inicialmente, Onoki havia presumido que Roshi poderia se voluntariar para liderar uma equipe e ir atrás dos 2 bandidos. Agora, descobriu-se que era apenas indignação moral. Contudo, Onoki não se demorou no assunto. Logo falou novamente: "Precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso. Alguma ideia?" Akatsushi hesitou, mas disse: "Sensei, por que não cooperamos simplesmente com o Lord Senshi? Se nos unirmos e anunciarmos isso publicamente, isso por si só resolverá o problema dos bandidos." Roshi objetou firmemente: "De jeito nenhum. Se nos livrarmos desse problema agora, por que Senshi faria qualquer concessão para nós? Pelo que você me disse, entrar para o corpo mercenário de Senshi oferece muitos benefícios, mas apenas se nossos ninjas forem aceitos. Caso contrário, as taxas de treinamento serão apenas um desperdício." Pela primeira vez, Onoki e Roshi estavam em sintonia. Onoki então se virou para Roshi: "Roshi, você liderará a elite da nossa vila para resolver a questão desses 2 bandidos. Você está absolutamente certo, se o problema dos bandidos não for resolvido, seremos ainda mais passivos em nossas negociações com Senshi. Quando foi que ele disse que queria lutar contra eles? Aqueles ladrões podiam aparecer e desaparecer à vontade, fazendo o Zambu de Iva de bobos. Claramente eram muito poderosos. Se a besta com cauda de Roshi ainda estivesse intacta, ele poderia ter arriscado. Mas agora, com esse problema da besta com cauda, ele nem conseguia entrar no modo besta com cauda, então como ele lutaria? Será que eles não temiam a frase "descanse em paz" de Jinchuriki? Mas a lógica era lógica. Roshi não podia simplesmente desistir. Recusar categoricamente o faria parecer fraco aos olhos de todos. Assim, ele decidiu aceitar a tarefa, mas fazer o mínimo necessário. Sob o olhar atento de todos, ele assentiu. "Muito bem, se eu conseguir encontrar aqueles 2, está tudo resolvido." Satisfeito, Kitsushi disse, como esperado do velho Roshi, sempre a favor do combate verdadeiramente ousado. "Ha. Roshi deu uma risada sonora, mas por dentro estava nervoso. Ele só podia rezar para não se deparar com aqueles 2 bandidos desconhecidos e assustadores. Em outro lugar, Madara e Obito estavam roubando alegremente há dias a fio. À medida que seus fundos acumulados aumentavam, Madara soltou uma risada característica do clã Uchiha. "Ha.
De fato, roubar caravanas é mais rápido do que qualquer outra forma de acumular riquezas. Nesse curto período já ultrapassamos os 300 milhões de Ryu. Óbito inclinou a cabeça com orgulho. Claro, nós simplesmente roubamos quem tem dinheiro. Assim é impossível continuar pobre. Embora essas caravanas sejam lucrativas, organizações com cofres renderiam ainda mais. Uma pena que tantas facções tenham ligações com Senshi, então não podemos agir contra elas. Madara não pôde conter um suspiro. A melhor era para a pilhagem desenfreada já havia passado. Caso contrário, com o poder dele e de Óbito, não seriam apenas 300 milhões, talvez até 3 bilhões. Atualmente, quando identificam alvos, eles só atacam caravanas do país da Terra ou de Wagakure. Tudo relacionado a Senshi está sob sua proteção. Se decidissem roubá-los mesmo assim, quem sabe quanto poderiam acumular. Mas nesse caso, teriam que estar preparados mais uma vez para a mecha gigante contra a Grande Buda. Enquanto aguardavam seu próximo alvo, um Zetsu branco emergiu repentinamente de um tronco de árvore próximo. Ao avistar Madara e Óbito, disse: "Tenho boas e más notícias. Qual vocês querem primeiro?" Madara disse casualmente em ordem. Obedecendo, Zetsu branco respondeu: "A boa notícia é que Wagakure ainda não conseguiu localizar seu paradeiro e não pode fazer nada contra você. Além disso, eles acabaram de enviar um Jinchuriki que lhe interessaria muito para caçá-lo." Madara ficou entusiasmado. "Excelente! Mesmo que possamos pagar Senshi com dinheiro para capturar bestas com cauda, se um Jinchuriki vier voluntariamente até nós, podemos capturá-lo sem custo algum." Óbito concordou com a ideia de Madara de obter uma besta com cauda sem custo. De fato, viajar roubando caravanas também era uma atividade sem custo, e o objetivo era justamente obter a besta com cauda do corpo do Jinchuriki. Se algum Jinchuriki viesse por conta própria, isso pouparia o trabalho. Enquanto Óbito e Madara estavam satisfeitos interiormente, Zetsu branco disse sem jeito: "Mas aquele Jinchuriki de Wagakure está agindo de forma um tanto estranha." "Como assim?" perguntou Madara friamente. Zetsu branco explicou sinceramente: "Aquele Jinchuriki se chama Roshi. Ele trouxe alguns ninjas de elite de Iva especificamente para te capturar, mas ele evita todos os lugares onde você aparece, e seus movimentos são suspeitos, como se ele estivesse deliberadamente tentando não te encontrar." Madara praguejou furiosamente: "Covarde sem espinha dorsal. Um Jinchuriki tão inútil." Claramente, Roshi nem sequer ousou confrontá-los, fazendo tudo o que podia para se manter afastado. Óbito, também descontente, comentou: "Honestamente, não devemos nos preocupar muito com o Jinchuriki de Iva. Com a partição da besta com cauda mística de Senshi, talvez esse Jinchuriki já tenha perdido sua besta. Vamos continuar com nossos roubos, juntar o máximo de dinheiro possível e depois contratar Senshi para fazer um monte de coisas." Após a análise de Óbito, Madara ofereceu outra perspectiva. "Você pode estar certo, mas também existe a possibilidade da besta ainda estar dentro dele. Se tivermos a oportunidade, devemos verificar se a besta com cauda dele ainda está lá. Uma besta valeria mais do que saquear várias caravanas." Óbito entendeu perfeitamente. Mesmo assim, imaginou que Senshi não os deixaria lucrar tão facilmente. Nesse instante, outro Zetsu branco emergiu do subterrâneo. "Encontrei um novo alvo", disse ele. "É uma caravana de Wagakure misturada com outras. Siga em frente", ordenou Óbito imediatamente. Mas em vez de segui-lo, Zetsu olhou primeiro para Madara. Madara assentiu levemente. "Mostre o caminho." Nesse instante, Zetsu branco partiu imediatamente, guiando-os até um grupo de caravanas. Em pouco tempo, eles isolaram e pararam a caravana de Wagakure. Furioso, o líder da caravana exigiu: "Quem são vocês? Por que guardam tanto rancor contra Wagakure? E por que escolheram nossa caravana? Há muitas outras aqui. Ele está reclamando apenas de ter sido assaltado? Então todos nós também deveríamos ser assaltados?" Madara se recusou a responder. Óbito, por outro lado, zombou: "Porque o resto dessas caravanas pertence à vila de Senshi, ou aos aliados da vila dele, ou são de nações amigas de Senshi. Vocês em Wagakure não têm nada a ver com ele, então se não roubarmos vocês, quem mais roubará?" Ao ouvir isso, o chefe da caravana de Iva ficou furioso. Isso é puro bullying. Ele retrucou friamente: "Ouvi dizer que as coisas perto da vila não estavam tranquilas, então paguei caro por uma escolta de Jounin especial. Tem certeza de que quer nos causar problemas?" Madara simplesmente disse: "Então, onde está seu Jounin especial? Vamos vê-lo." Um chamado Jounin especial era tipicamente mais forte que um Chunin, mas ainda não havia alcançado o nível de um Jounin comum. Madara e Óbito, tratando a situação como um jogo de gato e rato, se divertiam. Quem seria o pobre coitado forçado a enfrentá-los? Mas sob o olhar atento deles, assim que o suposto Jounin especial saiu da carroça, revelando um homem mais velho com trajes de como, ele prontamente deu meia volta e fugiu em alta velocidade. Ele não era tolo. Não havia a menor chance de ele realmente lutar contra um ninja tão temível. Na verdade, ele não era um Jounin especial, apenas um renegado de nível Chunin. Como seu nível era muito baixo, Komogakure nunca se preocupou em persegui-lo, deixando-o enganar clientes à vontade. Com a fuga dele, o destino da caravana estava selado. Em pouco tempo, a notícia do ataque chegou também ao gabinete do Tsuchikage. Convocados mais uma vez, os altos escalões de Wagakure retornaram em grupo. Estavam à beira de um colapso. Tudo que haviam tentado até então contra aqueles dois bandidos fora em vão. Onoki examinou a sala com o olhar e disse: "Isso não pode continuar. Agora todos os aspectos de Wagakure estão sofrendo. Esses problemas precisam ser resolvidos imediatamente."
Mas antes disso tenho uma pergunta. Ele fez uma pausa, olhando severamente para Roshi. Nós dissemos para você caçá-los, então por que um esforço tão medíocre? Roshi já tinha sua desculpa pronta. Calmamente, ele respondeu. Você não entende, minha estratégia para persegui-los é bem planejada. Com a forma como eles vêm e vão sem deixar rastros, ir aos lugares por onde passaram não vai ajudar. Ir a lugares onde eles nunca estiveram pode ajudar. Perceba como, cada vez que aparecem, é um lugar que nunca visitaram antes? A explicação de Roshi deixou todo o escritório atônito, embora, em certo sentido, contivesse um resquício de lógica. Kitsushi tentou amenizar a situação. Não vamos nos prender a isso. Nossa prioridade máxima é finalizar a cooperação com Lord Senshi. Precisamos resolver a crise no centro de missões e lidar com os bandidos, e depois prosseguir com o resto. Concordo, disse An, acenando com a cabeça. Concordo, acrescentou Roshi rapidamente. Após pensar um pouco, Onoki tomou a decisão. Convide Senshi para uma negociação final. Enquanto a cúpula de Iwagakure tomava essa decisão, Senshi já havia ficado sabendo dos problemas de Iwagakure. Ele achou hilário que Madara e Obito estivessem saqueando perto do país da Terra Gantes. Ele temia que Onoki protelasse as negociações para extrair o máximo de vantagens possível de Iwa. Mas agora Madara e Obito lhe deram uma enorme ajuda, intensificando a pressão a tal ponto que Onoki e companhia não conseguiram mais resistir. Na verdade, eles não conseguiram suportar. Convidaram Senshi novamente para negociações. Assim que a mensagem chegou até ele, ele compareceu à sala de reuniões do Tsushikage. Diferentemente de antes, desta vez Onoki não hesitou. Senshi, nosso Iwagakure também quer ser seu amigo mais leal. Após uma discussão séria, acreditamos que o plano que você propôs anteriormente é perfeitamente razoável. Nós o aceitamos. Ambos ficaram surpresos com a mudança repentina de Onoki. Senshi sabia que eles tinham cedido, mas não esperava que cedessem de forma tão drástica. Ainda assim, era uma coisa boa. Ele disse, então vamos concluir nossa cooperação de forma amigável. Onoki assentiu. Certo. Mas se Iwagakure se tornar sua amiga, gostaríamos que estivesse no mesmo nível que Konoha, Kuma e Keri, certo? Em outras palavras, depois de pagar, eles também poderiam obter ajuda para resolver a crise dos bandidos? Aparentemente, aqueles dois bandidos tinham ninjutsu espaço-temporal, então mesmo que um ninja Iwa os encurralasse, poderia ser inútil. Senshi entendeu perfeitamente o que Onoki queria dizer. Ele deu um tapinha no peito e disse, irmão Tsushikage, deixe comigo. Assim que assinarmos este acordo, Iwagakure e eu seremos amigos. Onoki e os outros oficiais de alto escalão soltaram um suspiro coletivo de alívio. Perfeito. Eles pagariam algum dinheiro, claro, mas isso resolveria tanto o fiasco do centro de missões quanto os ataques às caravanas. Não fazer nada custaria ainda mais caro a longo prazo. Sem perder tempo, Onoki declarou, Senshi, por 400 milhões de ryu, eu te contrato para ser um parceiro sólido para Iwagakure, benefício mútuo. Sucesso compartilhado, abrindo caminho para uma cooperação futura. E nova missão aceita. Cliente, Onoki. Objetivo, conforme o acordo, tornar-se sócio da Iwagakure. Recompensa, 400 milhões de ryu. Classificação da missão, Rank S. Bônus, 400 mil pontos de emprego. Após Onoki emitir a missão, Senshi sorriu amplamente. 400 milhões de ryu tinham sido obtidos com relativa facilidade. Atuar como conselheiro de alto nível significava apenas deixar alguns clones de madeira para trás. Quanto ao treinamento de Shinobi de Iwa, se eles criassem laços suficientes para se juntarem ao seu corpo mercenário, por que ele recusaria? A única questão era qual ninja ficaria com a primeira vaga de treinamento de 100 milhões. Enquanto ponderava, Onoki entregou 4 cheques, cada um no valor de 100 milhões, e disse, Lord Senshi, a primeira ninja de Iwagakure a receber treinamento é Kurotsushi. Se ela não atingir os padrões do seu corpo, consideraremos enviar uma segunda. Além disso, sobre a questão de Iwagakure se tornar sua aliada, gostaríamos que o senhor fizesse uma declaração pública e nos ajudasse, seu novo aliado, a superar essas dificuldades. Radiante, Senshi pegou os cheques. Kurotsushi é uma ninja muito promissora. Espero que ela conclua o treinamento com sucesso e se junte ao meu corpo de ninjas. E claro, declararei publicamente minha amizade com Iwagakure, e seus problemas atuais serão resolvidos em breve. Assim, a cooperação entre Senshi e Iwagakure transcorreu sem problemas, enquanto os negócios de Madara e Obito na Terra também prosseguiram sem dificuldades. Outros empresários falam sobre retorno do investimento, despesas gerais e riscos. Nada disso preocupava Madara e Obito. O ramo em que atuavam era de custo zero e lucro absoluto. Normalmente, o principal perigo desse tipo de trabalho é o risco. Muitos bandidos acabam sem saber, como Luiz XVI, perdendo a cabeça antes mesmo de perceberem. Mas para Madara e Obito, isso não era realmente um problema. Eles podiam ir e vir livremente, mesmo contra um Kage, quanto mais contra guardas comuns de caravanas. A única condição era que o Kage em questão fosse realmente forte o suficiente, caso contrário, eles poderiam não voltar. À medida que suas operações prosperavam e cresciam, Obito teve outra ideia. Sabe, em todas essas caravanas que estamos assaltando, não precisamos necessariamente deixar todos irem. Podemos sequestrar os chefes das caravanas e pedir um resgate enorme. Isso nos daria ainda mais lucro. Ao ouvir isso, Madara acariciou o queixo pensativo. Esse garoto, Obito, é mesmo um gênio para ganhar dinheiro, refletiu. Vendo que o plano era viável, Madara disse, ótima ideia.
vamos fazer isso. Com essa melhoria em seus métodos, os mercadores da terra ficaram em apuros ainda maiores. Antes, esses dois bandidos errantes apenas roubavam mercadorias. Agora eles também estavam capturando donos de caravanas. De fato, muitos senhores mercantes tentaram revidar de várias maneiras, mas nada funcionou. Alguns até contrataram mercenários de nível Jounin para deter Madara e Obito, apenas para que esses mercenários desaparecessem sem deixar rastro. No fim, muitos chefes mercantes estavam desesperados. Se isso continuasse, não teriam outra escolha senão abandonar completamente o comércio na terra. Capítulo 191. Pouco depois de Senshi e Onoki assinarem seu acordo de cooperação, o ministro do Desenvolvimento Econômico do País da Terra, Nishimura, chegou acompanhado de vários mercadores do País da Terra. Nishimura estava furioso. Os dois bandidos que andavam perambulando pelas fronteiras da Terra já estavam ali há muito tempo. Mas Iwagakuri ainda não tinha resolvido o problema. Ele marchou direto para a sala de reuniões onde todos estavam reunidos, virou-se para Onoki e exigiu: Lorde Tsuchikage, todo ano o daimyo destina um orçamento enorme para Iwagakuri. É assim que o senhor serve o país da terra? O problema dos bandidos perto de nossas fronteiras não é recente, já dura séculos. Agora parece que Iwagakuri não consegue nem lidar com um assunto tão pequeno? Se o acordo de cooperação de Senshi não tivesse sido assinado, Onoki poderia ter sido pego de surpresa, enfrentando Nishimura. Mas agora a situação era diferente. Iwagakuri já havia se tornado um dos amigos de Senshi. De acordo com o princípio dos três não roubar, dos dois bandidos, Iwagakuri também havia recebido o privilégio de não roubar. Então, com as mãos cruzadas atrás das costas, Onoki levitou no ar e respondeu calmamente: Ministro, até que as ordens oficiais do daimyo chegassem. Iwagakuri só podia tomar medidas limitadas para esse tipo de coisa. Mas nossas ações têm sido eficazes. Sob a perseguição do Jinchuriki Roshi de Iwagakuri, aqueles dois bandidos nem sequer ousam se mostrar na área onde ele está operando. Compare isso com aqueles mercenários contratados que foram espancados até ficarem em frangalhos, e você entenderá o quão dissuasor nossos ninjas de Iwagakuri realmente são. O ministro do comércio e os vários chefes de caravanas que ouviram isso ficaram visivelmente atonitos. Eles sabiam em parte do que o Tsuchikage estava se referindo. De certa forma, até fazia sentido. Onde quer que os ninjas de Iwagakuri aparecessem, aqueles dois bandidos desapareciam sem deixar rastro, sem jamais ousar dar as caras. Sentado não muito longe de Onoki, Roshi se viu extremamente culpado. Na verdade, não era que os bandidos tivessem ficado quietos, ele simplesmente estava indo deliberadamente a lugares onde eles não apareceriam. Simplificando, era como procurar peixes no alto de uma árvore. Pegá-lo seria um milagre. Ainda assim, Nishimura não havia se tornado um funcionário de nível ministerial sendo uma pessoa comum. Imediatamente, ele disse a Onoki: Lorde Tsuchikage, não basta que os bandidos simplesmente desapareçam onde os shinobi de Iwagakuri estabeleceram patrulhas. Afinal, seus ninjas não podem patrulhar todos os cantos do país da terra. O que realmente precisa ser feito é eliminar esses dois criminosos de uma vez por todas. Era exatamente isso que Onoki esperava ouvir. Assim que Nishimura disse isso, os olhos ligeiramente nublados do Tsuchikage brilharam. Ministro Nishimura, o que o senhor sugere certamente não está errado. No entanto, Iwagakuri já adotou uma medida ainda melhor. Aqueles dois bandidos são extremamente fortes, mas seguem 3 regras de não roubo, uma das quais é: eles não roubam os amigos do Lorde Senshi. Acontece que Iwagakuri agora é amiga do Lorde Senshi. Isso significa que as caravanas do país da terra não serão mais alvos, que outras facções sofrão prejuízo. Nishimura e os numerosos chefes de caravanas, ao ouvirem isso, ficaram revigorados. Não era de admirar que Onoki fosse digno de ser o Tsuchikage. Apesar de um pequeno atraso, o resultado que ele havia garantido era excelente. Os mercadores da terra estariam seguros, enquanto alguns de seus rivais poderiam se tornar novos alvos para aqueles dois bandidos. Era praticamente uma dupla vantagem. Nesse momento, Onoki se aproximou de Senshi e disse: Lorde Senshi, sobre Iwagakuri se tornar sua amiga, se o senhor pudesse anunciar isso publicamente. Senshi assentiu com a cabeça. Relaxe, irmão Tsuchikage. Trato todos os meus amigos igualmente, certamente não excluirei Iwagakuri. Quanto àqueles bandidos, da perspectiva de Iwagakuri, eles não são mais um problema. Com essa garantia de Senshi, Onoki pôde ficar tranquilo. Sem perder tempo, ele se voltou para Nishimura e os muitos comerciantes importantes e disse: Agora que nosso Iwagakuri está construindo uma amizade duradoura com Lorde Senshi, precisamos chegar a um acordo sobre alguns assuntos, como o aumento dos impostos sobre mercadorias e o aumento das verbas orçamentárias, por exemplo. Para obter a cooperação de Senshi, Onoki desembolsou um total de 400 milhões de ryu. Mesmo assim, isso não garantia que Kurotsushi ou qualquer outro shinobi de Iwagakuri seria aceito no corpo mercenário de Senshi. Nessas circunstâncias, Nishimura e todos esses grandes comerciantes, que vieram para cá alheios ao panorama geral, naturalmente não sairiam ilesos. Afinal, a lã não só cresce nas ovelhas, como também pode ser encontrada nas mãos de quem as tosquia. Se ele não explorasse essas pessoas ao menos um pouco, qual teria sido o sentido de suas décadas como Tsuchikage? Senshi, por sua vez, não tinha intenção de intervir para impedir o plano de Onoki de arrecadar dinheiro extra sob o pretexto de cooperar com Senshi. No fundo, ele simplesmente achava aquilo divertido. O pessoal de Iwagakuri não tinha coragem de sair por aí exterminando bandidos de verdade, mas não tinha a menor audácia em usar a situação dos bandidos para ganhar dinheiro. Mas para Senshi também era uma boa notícia. Quanto mais capital Iwagakuri acumulasse, mais profunda se tornaria sua amizade com eles. Bastava olhar para Orochimaru, irmão Serpente e Zetsu Negro, irmão Zetsu, como exemplos.
O vínculo deles com ele era realmente sólido e estável como uma rocha. Enquanto Onoki se empenhava em extorquir dinheiro dos figurões dos negócios, Senshi tomou suas próprias providências. Sem demora, ele usou o teletransporte espaço-temporal Karma para chegar ao local onde Obito e Madara estavam. Em uma clareira na floresta, Madara e Obito contavam dinheiro. Ultimamente, seus negócios estavam prosperando e seus fundos cresciam a uma taxa surpreendente. Ambos estavam muito animados. De repente, um portal espiral vermelho escuro apareceu não muito longe. Madara e Obito mal reagiram. No momento, estavam ganhando tanto dinheiro que com um pouco mais de tempo, especialmente quando seu esquema de sequestro e resgate de fato decolasse, teriam o suficiente para comprar todas as bestas com cauda. Senshi, ao chegar e vê-los alegremente contabilizando dinheiro, ficou bastante satisfeito com a diligência deles. Mas ele ainda precisava avisar Madara e Obito que era hora de mudar o modelo de negócios. Foi um pouco como quando os smartphones surgiram e a Nokia não pôde mais continuar produzindo os antigos celulares Nokia. Eles tiveram que se adaptar aos novos tempos. Aproximando-se de Madara e Obito, Senshi pigarreou. Madara, Obito, preciso lhes dizer uma coisa. Ainda curvado sobre seus montes de dinheiro, Madara respondeu casualmente, vá em frente. Teremos os fundos para comprar as bestas com cauda em breve, então prepare-as. Senshi sorriu. Irmão Madara, as bestas com cauda não são um problema, isso é comigo. O verdadeiro problema é que Vagakuri acabou de se tornar minha amiga. Seus rostos mudaram abruptamente de alegres para nem tão alegres assim. Madara não conseguiu se conter e se levantou de um salto. Isso é inaceitável. Se todas as grandes vilas ninja se aliarem a Ami, ou aos seus amigos, onde diabos Obito e eu vamos administrar nossos negócios? Acenando para ele, Senshi pediu calma. Madara, mano, o banditismo não é uma solução a longo prazo. Pense bem, os fundos dos comerciantes são limitados, e o lucro deles também. Se você os roubar 2 ou 3 vezes, você os leva à falência na hora, sejam eles meus amigos ou não. Eles simplesmente não podem mais se dar ao luxo de serem saqueados. Diante dessa lógica, Madara fez uma pausa, reconhecendo interiormente que as palavras de Senshi faziam sentido. Após um momento, ele respondeu, você tem razão, mas não precisamos de um fluxo contínuo de dinheiro deles. Precisamos apenas do suficiente para comprar as bestas com cauda e em seguida prosseguir com outros planos. Senshi deu um suspiro de impotência. Mesmo assim, você e Obito ainda não podem roubar os mercadores da terra. Eles são meus amigos agora, e eu tenho que tratar meus amigos com igualdade. Se vocês os roubarem, isso manchará minha reputação. Madara franziu a testa profundamente. Mas se não continuarmos com nossas operações de roubo e resgate, não teremos outro método para obter fundos. Rindo, Senshi respondeu, irmão Madara, contanto que nossa perspectiva não fique presa a uma visão limitada, sempre haverá mais soluções do que problemas. Em vez de sabotar a produção, por que não se juntar à criação e participar da geração de riqueza? Se você continuar nadando contra a corrente, sentirá que todo mundo shinobi está contra você. Mas se você caminhar ao lado dela, todo mundo shinobi se tornará sua força motriz. Infelizmente, a tentativa de persuasão de Senshi não se comparava ao poder de persuasão de aquele rapaz Naruto, e a promessa de aquisições sem custo era tentadora demais. Madara rejeitou a proposta dizendo, Senshi, tenho outra ideia. Que tal você suspender temporariamente suas alianças com as 5 grandes nações e outras vilas ninja menores, para que Obito e eu possamos saquear à vontade por um tempo e acumular um grande tesouro? Assim que terminarmos e tivermos dinheiro suficiente, você poderá restabelecer seus laços com elas. Que tipo de lógica era essa? Ele achava que alianças eram um interruptor que podia ligar e desligar? Se ele fizesse uma coisa dessas, quem voltaria a confiar nele? Além disso, o dinheiro roubado por Madara e Obito não foi entregue diretamente a Senshi, que só recebia pelos trabalhos concluídos. Obviamente, ele não podia aceitar os termos de Madara. Balançando a cabeça, disse, recuso. A partir de agora, irmão Madara, Obito, vocês não podem mais atacar caravanas da terra. Quanto aos negócios que vocês vão administrar daqui para frente, eu já tenho uma ideia. Considerando que ambos possuem habilidades raras e notáveis, seria um desperdício não serem mercenários. Os dois congelaram. Será que Senshi estava falando sério mesmo? Eles estavam aproveitando a vida com compras a custo zero, e ele queria que eles arrumassem empregos? Parecia um absurdo completo. Madara, irritado, retrucou. Você quer que eu, Uchiha Madara, um dos 2 titãs da Era dos Estados Combatentes, fique correndo pelo mercado negro atrás de trabalhos mercenários? O dinheiro que ganhamos lá não se compara em nada ao que fazemos agora. Nem Madara nem Obito queriam desistir do seu esquema de custo zero mais resgate. Mas naquele momento, se eles não recuassem, Senshi só poderia obrigá-los. Na verdade, Senshi nunca apoiou de fato o fato de eles saírem por aí roubando caravanas. Roubo e sequestro não criavam riqueza, eles apenas a tomavam. A moralidade era irrelevante, o que importava era que isso poderia prejudicar o desenvolvimento geral do mundo shinobi. Senshi tinha tantos clones de madeira por perto, e seu corpo mercenário tinha muitos subordinados para alimentar. Qualquer desaceleração no desenvolvimento significava menos pontos de contratação para ele. Então, se eles roubassem um pouco por um curto período, ele deixaria passar. A longo prazo, ele os controlaria em larga escala. Além disso, agora que Vagakuri era seu amigo, eles não poderiam continuar a explorar a terra. Após refletir um pouco, Senshi disse, Madara, sua visão de mercenários é muito limitada. Desde que me tornei mercenário, perdi a conta de quantas missões valendo mais de 100 milhões eu aceitei. Mesmo antes de vir para cá, aceitei uma missão de 400 milhões de ryu. Com as habilidades que você e o Obito têm, se vocês forem ao mercado negro para fazer missões, podem facilmente faturar dezenas de bilhões.
Quando Senshi terminou de falar, Madara ainda ostentava uma expressão sombria, sem demonstrar qualquer sinal de concordância. Obito, no entanto, começou a bater palmas freneticamente, como se não quisesse fazer parte daquela confusão. Com Obito aplaudindo, Madara franziu a testa. Ganhar dinheiro como mercenário é problemático e fere seriamente nossa dignidade. Queremos continuar com nosso modelo de negócios atual. Madara não planejava ceder. Ele queria continuar saqueando sem custo algum. Senshi, ao ouvir isso, ficou um pouco irritado. O que os mercenários já fizeram para você? Você os despreza? Percebendo a tensão crescente, Obito apressou-se em mediar. Sim. O que há de tão ruim nos mercenários? Mercenários são ótimos. Já que Vagakuri agora é amiga de Senshi, obviamente temos que mudar e aprimorar nossos negócios. Ele temia que se Senshi ficasse muito irritado, pudesse simplesmente matar Madara ali mesmo. Revivê-lo com o Rinnegan já havia custado a Obito parte de sua própria força vital. Além disso, eles não precisavam necessariamente se tornar mercenários. As únicas proibições de Senshi eram o fim de roubos em larga escala ou sequestros. As palavras de Obito acalmaram Madara um pouco. De fato, enfrentar Senshi de frente agora não seria sensato. Então, com um resmungo frio, Madara se calou. Com a relutante concessão de Madara, Senshi ativou novamente o teletransporte espaço-temporal Karma e deixou a floresta. Assim, sua viagem a Iwagakure terminou de maneira perfeitamente satisfatória. Ele não apenas retaliou contra Iwagakure, como também garantiu um lugar permanente em sua mesa de benefícios. Com um pouco de preparação, ele poderia levar sua equipe de mercenários e partir. De volta a Megakure, a reconstrução estava indo muito bem. Com exceção daquele grande ataque que Obito havia realizado, utilizando Zetsu Branco e Kamui, nenhuma outra força no mundo Shinobi havia conseguido infligir grandes danos. E o suposto sucesso de Obito não era algo que outros pudessem copiar facilmente. Atualmente, vários membros importantes da Akatsuki haviam retornado a Megakure, e Senshi havia posicionado ainda mais clones de madeira na região. Com tal nível de segurança, mesmo que Obito formasse uma coalizão com as 5 grandes nações, isso dificilmente causaria grandes problemas em Amegakure. Em Amegakure, Konan e Kakuzu estavam cuidando de assuntos estratégicos. Mesmo que agora fosse um trabalho para 2 pessoas, dividindo o que antes era feito apenas por Nagato, eles ainda se sentiam sobrecarregados. No escritório do chefe da aldeia, Kakuzu, enquanto lia documentos, refletia consigo mesmo. Só quando eu estava aprimorando minhas habilidades com Senshi, realizando tarefas sem parar, é que senti uma carga de trabalho tão insana. E isso com a Konan assumindo uma grande parte do trabalho, além de eu ter um assistente competente. Ao todo, os 3 estavam cobrindo parte do que o Nagato costumava fazer sozinho. Isso fez com que Kakuzu percebesse novamente o quão formidável Nagato realmente era, ou, aliás, tanto Nagato quanto Senshi, aqueles 2 da linhagem Uzumaki. A enorme quantidade de trabalho que Nagato costumava realizar sozinho era impressionante. Ele ainda tinha tempo, aparentemente, para deixar os 6 caminhos de Pen atuarem como chefes de 6 departamentos diferentes, liderando cada um deles? Realmente assustador. Enquanto Kakuzu estava absorto nesses pensamentos, Fu, olhando para a pilha de documentos na mesa dele, sentiu um arrepio percorrer seu couro cabeludo. Com a voz trêmula, ela perguntou: Kakuzu-sama, quando podemos voltar a aceitar missões? Eu preferiria muito mais ajudá-lo em missões do que trabalhar como líder interina. Não dava para culpá-la. Com o rápido crescimento de Amegakure, todas as manhãs eles acordavam com uma montanha de papéis que precisavam da revisão do líder, e devido à grave destruição ocorrida recentemente, as coisas estavam muito mais difíceis. Felizmente, Kakuzu havia passado por um extenso treinamento com Senshi, e seus próprios poderes haviam aumentado consideravelmente, ou ele já teria entrado em colapso. Ao ser questionado sobre isso, Kakuzu suspirou. Só podemos esperar que a visão de Nagato se recupere logo, ou então teremos que esperar o retorno de Senshi para que ele assuma o comando. Ele também não desejava nada mais do que parar de atuar como líder interino. Embora conseguisse lidar com a situação mais ou menos, ser mercenário era muito mais libertador. Enquanto isso, nos aposentos de Nagato, após um período de descanso, a única coisa que ainda parecia a mesma era sua expressão. Em todos os outros aspectos, ele havia se recuperado muito bem. Não só sua energia havia retornado, como até mesmo seu físico havia evoluído do Nagato franzino para o Nagato normal, e depois para o Nagato musculoso. Em teoria, transplantar um Sharingan ou Byakugan permitiria que ele voltasse ao trabalho. Mas o próprio Nagato pensou, ser cego é melhor. Se eu não consigo ver nenhum documento, não preciso fazê-los. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, ou melhor, os olhos, sua única tarefa era aproveitar a vida. Estava determinado a permanecer com o Rinnegan. Não tinha a menor intenção de se envolver com outros olhos. Enquanto Nagato descansava e Konan e Kakuzu se desgastavam, Senshi retornou à vila, trazendo consigo todo o seu bando de bezerros do corpo mercenário. Imediatamente, aldeões entusiasmados se aglomeraram ao redor deles. Não apenas cidadãos comuns, mas muitos ninjas e estudantes da academia se reuniram no portão para cumprimentá-lo. Após a grande turbulência ocorrida recentemente, o papel de Senshi como pilar de Amegakure tornou-se ainda mais evidente. Senshi queria manter um perfil discreto, não fez nenhum anúncio especial sobre seu retorno. Mesmo assim, a notícia se espalhou e as pessoas se reuniram com entusiasmo para recebê-lo e sua comitiva. Ele desceu da carruagem, acenando para a multidão. Atrás dele, Karen colocou a cabeça para fora com seu rostinho sério. Faz muito tempo que não vejo uma cena assim, onde quer que o corpo de mercenários vá, somos recebidos com muita alegria, todos animados e transbordando vida. Senshi achou aquilo engraçado. Deu um tapinha leve na cabeça de Karen. Esse tipo de frase poética combinava mais com ele. Os aldeões ao redor estavam muito animados, tagarelando sem parar, muitos quase às lágrimas de tanta alegria, batendo palmas e pulando de felicidade.
Senshi não conseguia deixar de se perguntar se estava tudo realmente bem. Era apenas um pequeno grupo cujo comportamento era exagerado. O resto era normal. Enquanto a carruagem continuava avançando, uma pequena figura surgiu saltitando como um mini tornado, correndo em direção a Senshi e Karin. Ao alcançá-los, ela se atirou nos braços de Senshi como um pequeno polvo. Essa recém-chegada era Haruko, do clã Uzumaki. Mais cedo, ela queria participar da missão em Iwagakure junto com Karin, mas Senshi julgou que ela ainda não estava pronta e a deixou para trás. Então, acariciando a cabeça de Haruko, ele gentilmente retirou o pequeno acessório e a colocou de lado. Em seguida, assentiu com a cabeça e perguntou: Haruko-chan, você cresceu nesse tempo? Ao ouvir isso, Haruko endireitou-se. Com uma carinha séria, disse: Lord Senshi, eu cresci. O tio Touzen me disse que eu fiquei bem mais alta. Ela levantou a mão para mostrar o quão alto conseguia chegar. Karin, que estava por perto, a incentivou. Muito bem, Haruko-chan. Se continuar assim, logo você poderá ir em missões por todo o mundo Shinobi comigo e com o Lord Senshi. Ao ouvir isso, Haruko ficou ainda mais determinada. Ela sentiu vigorosamente. Lord Senshi, Karinei-san, darei o meu melhor. Tio Touzen disse que se eu dormir cedo e me alimentar direito, logo ficarei da altura dos ombros da Karinei-san. Seu jeito adorável fez Karin rir e abraçá-la. Ao mesmo tempo, a precoce e talentosa Mikiko se aproximou, carregando um maço de documentos. Ela relatou a Senshi, diretor Senshi, da turma mais recente da Academia Ninja. Mais da metade se tornou membro provisório da Akatsuki. Cerca de 10% se tornaram membros oficiais. Dentre eles, apliquei os padrões de recrutamento do nosso corpo de mercenários, selecionando a dedo alguns graduados de elite da academia. Aqui estão todos os dados deles. Eles enviaram suas candidaturas para o corpo. Diretor, por favor, analise-as para ver quem atende aos requisitos para ingressar como membros em treinamento. Senshi pegou os arquivos que Mikiko havia compilado, deu um tapinha na cabeça dela e disse: Mikiko, você se saiu bem. Vou lê-los em breve. Ele estava bastante satisfeito com o trabalho dela. A cadeia de infiltração que ele havia arquitetado, desde o mundo ninja em geral, passando por Amegakure, até a Academia Ninja, a Akatsuki e finalmente, o corpo mercenário não era um jogo qualquer, mas sim uma estratégia meticulosa para abastecer sua organização com novos recrutas. Ao filtrar em cada camada, ele foi adquirindo gradualmente novas forças de alto nível para gerar um fluxo constante de pontos de contratação. No passado, Senshi supervisionava pessoalmente a seleção de novos membros, mas agora que Mikiko estava amadurecendo, ela podia gerenciar a seleção de alunos excepcionais na escola ninja. Reconhecida por Senshi, Mikiko sorriu radiante. Com muita seriedade disse: Diretor, continuarei me esforçando ao máximo, tanto para cumprir as tarefas do corpo mercenário quanto para me tornar uma excelente ninja de Amegakure. Senshi assentiu com a cabeça, muito satisfeito. Ótimo. Continue assim, e quando chegar a hora certa eu te ajudo a subir de nível. Embora o trabalho de Mikiko não lhe rendesse pontos de emprego diretamente, ela fazia parte da equipe de logística do corpo, responsável por recrutar novos bezerros, o que certamente contava para alguma coisa. E não era como se Mikiko nunca tivesse feito nenhuma missão. Assim que ela contribuísse o suficiente, Senshi planejava dar a ela um verdadeiro avanço. Afinal, ele possuía um excedente de Kekkei Genkai do tipo fusão elemental guardado. Melhor dá-los a membros promissores do que deixá-los acumulando poeira. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 192. Entretanto, nas fronteiras da Terra, desde que foram disciplinados por Senshi, Madara e Obito pareciam ter perdido suas almas, transformando-se repentinamente em dois preguiçosos. Enquanto Senshi e Kakuzu ganhavam uma fortuna no ramo mercenário, Madara e Obito já haviam experimentado a alegria de roubar sem custo. Ora, se você lhes dissesse para ganhar dinheiro fazendo trabalhos mercenários, mesmo que eles claramente tivessem força para continuar pegando coisas de graça, isso pareceria muito restritivo. Dentro da floresta, Madara ficou em silêncio por um bom tempo, depois se virou para Obito e disse: Muito bem, Obito, não precisa mais esconder nada. Se você tiver alguma ideia nova, diga logo. Suas sugestões até agora, atacar caravanas, sequestrar chefes de caravanas, foram todas brilhantes. Se você tiver mais desses truques para ganhar dinheiro, podemos resolver nosso problema imediatamente. Obito ficou sem palavras. Ele não conseguia pensar em nada útil. Como praticamente todas as nações, grandes ou pequenas, do mundo ninja estavam ligadas a Senshi ou eram aliadas de Amegakure, eles basicamente não tinham margem de manobra, a menos que construíssem sua própria vila Shinobi, depois um país inteiro e entrassem num modo totalmente personalizado para gerar lucros, o que exigiria investimentos iniciais tão massivos que mesmo assim seria menos eficiente do que se tornar mercenário no mercado negro. Após refletir, Obito disse a Madara: Por enquanto, vamos dar uma olhada no mercado negro. Senshi e Kakuzu conseguem faturar rios de dinheiro lá, então não há motivo para não fazermos o mesmo. Se tudo der errado, podemos emboscar os mercenários perto do mercado negro e assaltá-los. Igualdade é poder, certo? Contanto que não nos metamos com os mercenários de Senshi, ele não poderá dizer nada se assaltarmos outros. Ao ouvir isso, Madara deu um tapinha no ombro de Obito. Obito, você é mesmo um gênio em ganhar dinheiro. Muito bem, isso está resolvido por enquanto, vamos fazer exatamente isso. Sem outras formas de ganhar dinheiro, Madara não teve escolha a não ser ceder um pouco. Viver isolado na floresta como eremitas para sempre não era a solução.
Talvez recorrer ao mercado negro, aceitando trabalhos mercenários, lhes permitisse encontrar oportunidades mais lucrativas. Obito, após persuadir Madara a ceder, sentiu-se aliviado. Ele temia que o velho fosse teimoso demais e continuasse a se opor a Senshi, o que seria uma verdadeira dor de cabeça. Enquanto Madara e Obito aprimoravam e reestruturavam seus negócios, Konoha continuava a se desenvolver. Desde que se aproveitou da influência de Orochimaru e Senshi, o crescimento de Konoha se tornou extraordinariamente rápido. Sim, Senshi e Orochimaru eram personagens bastante suspeitos. Senshi cobrava preços exorbitantes por tudo, e Orochimaru vendia seus supostos suplementos da longevidade, como se fossem curas milagrosas, enganando altos funcionários e os 5 Kage. Mas mesmo que Konoha estivesse sendo lesada, não se tratava de um golpe completo. Sempre que Senshi aceitava dinheiro, ele realmente fazia as coisas acontecerem. Veja Konohamaru, por exemplo, atualmente, seu desenvolvimento mostrava vagamente sinais de estar se tornando uma versão criança de Hashirama. Quanto às outras colaborações de Konoha com Senshi, era sempre um rio por um rio de resultados, 100 rio por 100 rio de resultados. E se eles estavam pagando centenas de milhões, então isso era centenas de milhões em resultados, certo? Não poderia ser inferior. Enquanto isso, as artimanhas de Orochimaru em Konoha também não causaram grandes problemas. Ele não estava apenas enganando Konoha, mas sim todo mundo ninja. Enquanto todos em todos os lugares eram enganados bem, não se podia dizer que apenas Konoha estava perdendo. Como resultado, o desenvolvimento de Konoha não foi prejudicado em nada, continuou prosperando. Na Vila da Folha, o campo de treinamento do clã Uchiha. Naquele momento, além de Naruto, Sasuke e Jiraiya, Kakashi também estava presente. Kakashi viera conversar com Naruto sobre assuntos relacionados a Obito. Após investigar por um tempo, Kakashi já tinha quase certeza de que o ninja mascarado que sequestrou Naruto era Obito. Ele sabia há algum tempo que Obito ainda estava vivo, inclusive, pediu ao terceiro Hokage que designasse algumas pessoas para ajudar a investigar o rastro de Obito. Mas então, uma série de eventos se abateu sobre Konoha, impedindo que esse plano fosse executado. Agora, com a vila em um período de paz e crescimento renovado, ele finalmente teve outra chance de investigar Obito. Nos campos de treinamento do clã Uchiha, depois de Kakashi explicar o motivo de sua presença, ele ficou parado aguardando as respostas de Naruto. Naruto coçou a cabeça. Então você quer saber mais sobre aquele cara mascarado que me agarrou, é? Deixe-me pensar. Na verdade, Naruto não sabia muita coisa sobre Obito. Naquela noite, ele perdeu o controle devido às provocações de Obito e Danzou, acabou entrando em fúria e foi rapidamente nocauteado e sequestrado. Quando recobrou a consciência, já estava de volta à vila, resgatado por Senshi. Portanto, a maior parte do que Naruto sabia na verdade veio de Senshi e do terceiro Hokage. Após refletir bastante, Naruto contou a Kakashi tudo o que sabia, sem rodeios. Aquele cara mascarado pode ser um Uchiha, ou talvez não. Ele tem um Sharingan como o do Sasuke, mas a Karin-chan também não é Uchiha e tem um Sharingan. Além disso, o Danzou chamou de Madara, mas eu e o Sasuke consultamos os registros. Uchiha Madara deveria ter morrido há muitos anos. Enfim, naquela noite, ele apareceu do nada, disse que era o responsável pela morte dos meus pais, e eu fiquei furioso. Lutamos, e ele acabou me capturando. Enquanto Naruto explicava, Kakashi pegou um pequeno caderno e começou a anotar algumas coisas. Para Naruto, talvez não fosse muita coisa, mas para Kakashi, um dos membros da elite de Konoha, era uma informação bastante útil. Quando Naruto fez uma pausa, Kakashi perguntou, e depois disso? Para onde ele te levou? Você poderia descrever como era o lugar? Naruto apenas balançou a cabeça. Depois disso, fiquei gravemente ferido. Fiquei inconsciente o tempo todo. Só me lembro de imagens fugazes de 2 mechas blindados lutando contra enxames intermináveis de dragões e gigantes de madeira. Parecia que o sensei estava batendo palmas, chamando os nomes dos jutsus, e todos esses jutsus apareciam e lutavam contra aqueles 2 mechas enormes. Não me lembro de mais nada. A próxima coisa que me lembro é de ter acordado em casa, resgatado pelo Senshi Sensei. A história de Naruto deixou Kakashi completamente confuso. Toda aquela conversa sobre Senshi lutando contra 2 mechas gigantes com armadura? Aqueles mechas eram presumivelmente Susanoo ou do clã Uchiha, mas por que 2 deles? Além de Obito, quem mais estava lá? E aquela onda após onda de dragões de madeira, golems de madeira? Talvez Naruto estivesse exagerando. Segundo os arquivos da vila, nem mesmo Hashirama, o primeiro Hokage, havia sido capaz de liberar um oceano inteiro de dragões de madeira e golems de madeira de uma só vez. Dito isso, o comentário de Naruto sobre Senshi Sensei apenas bater palmas para lançar jutsus coincidia com o que se sabia sobre usuários habilidosos de Mokuton. Uma palma e o ninjutsu surgia. Embora as informações de Naruto fossem úteis, ainda eram limitadas. Então Kakashi decidiu que precisava perguntar diretamente a Senshi sobre Obito. Assim que saiu do distrito Uchiha, dirigiu-se ao Centro de Atribuição de Missões de Konoha, onde sabia que um dos clones de madeira de Senshi ocasionalmente aceitava missões importantes. Pouco depois de chegar, Kakashi encontrou Senshi. Ele aproximou-se imediatamente anunciando respeitosamente Lord Senshi, há algo que eu gostaria de lhe perguntar. Senshi, folheando casualmente os pergaminhos de tarefas, respondeu, O que houve? Kakashi disse francamente, quero saber mais sobre o ninja que sequestrou Naruto. Pelo que apurei, ele deve ter morrido há muitos anos. Senshi olhou para Kakashi. Sim, esse é o Obito. Ele quase morreu naquela época, mas acabou sendo, digamos, reativado. Reativar alguém assim? Mas se até Senshi confirmou que o sequestrador era Obito, Kakashi estava determinado a investigar o caso. Obito e Nohara-Rin tinham um enorme significado pessoal para ele. Dando continuidade, Kakashi perguntou respeitosamente, Lord Senshi, como Obito sobreviveu? Senshi estalou a língua. Ah, isso é complicado. Difícil de explicar em poucas palavras.
Seria melhor você encontrá-lo pessoalmente e perguntar diretamente a ele. Os olhos de Kakashi brilharam. Você sabe onde Obito está, Lord Senshi? Senshi assentiu com a cabeça. Mais ou menos, sim. Aproximadamente? Kakashi estava perplexo. Em sua mente, Senshi era praticamente onisciente e onipotente. Então, por que Senshi disse apenas saber mais ou menos? Isso significava que ele não conseguia precisar a localização exata de Obito? Se até mesmo Senshi tinha apenas uma vaga ideia, então talvez ele realmente não pudesse ajudar a encontrar Obito. A suposição de Kakashi surgiu da inexperiência. Se Orochimaru estivesse lá, ele imediatamente pensaria, é melhor verificar quanto dinheiro você tem. De fato, com os recursos de inteligência de Senshi, não havia lugar onde Obito pudesse se esconder. A vagueza de Senshi simplesmente sinalizava uma desculpa para aumentar o preço. Kakashi, ainda ingênuo quanto ao estilo de Senshi, apenas pareceu confuso, então Senshi achou aquilo divertido, embora tenha contido o riso. Em vez disso, Senshi disse, sim, eu só tenho uma ideia geral. Quanto às outras pessoas, elas mal conseguem rastrear o Obito. Antes, o Obito se movia pela terra, causando danos tremendos. Mesmo que Vagakuri tenha enviado vários shinobi de elite, eles nunca sequer o viram. Você provavelmente sabe como funciona o Sharingan do Obito. Se ele quiser desaparecer, ele pode se teletransportar para praticamente qualquer lugar do mundo ninja num piscar de olhos. Essas palavras definitivamente fizeram sentido para Kakashi. Se fosse assim mesmo, localizar Obito seria extremamente difícil, especialmente considerando aquela habilidade especial de manipulação do espaço-tempo. Mesmo que você soubesse onde ele estava em um determinado momento, isso poderia não adiantar nada se ele pudesse desaparecer num instante. Então, Kakashi disse fracamente. Então, Lord Senshi, isso significa que nem mesmo o senhor pode garantir que encontrará Obito? Senshi sorriu. Em circunstâncias normais, sim. Mas se eu gastar uma quantia enorme, posso localizar o paradeiro dele. Você está tentando procurá-lo, descobrir a verdade? Kakashi estava visivelmente animado. Ele certamente queria aquela verdade. Obito e Rin eram as cicatrizes não curadas de sua vida. Lord Senshi, como o encontramos? Senshi suspirou, erguendo um dedo. Isso mesmo. Kakashi suspirou aliviado. Gastar 10 milhões de ryu em uma investigação era um valor alto, mas ele já havia realizado muitas missões, então não era algo impossível. Ele disse imediatamente, entendido, Lord Senshi. Pagarei 10 milhões? Pare. Senshi o interrompeu, e então esclareceu. Kakashi, isso pode funcionar para encontrar algum ninja aleatório, mas Obito é um caso realmente especial. Ele não é barato. Digamos, 100 milhões. Ele ficou estupefato. No mercado negro, a recompensa por Sarutobi Azuma girava em torno de 30 milhões. Pagar 100 milhões apenas para rastrear Obito era suficiente para comprar a cabeça de Azuma quase 3 vezes. Um roubo à luz do dia, sem dúvida. Ainda assim, embora o preço fosse exorbitante, Kakashi decidiu que valia a pena. Obito e Nohara Rin significavam tudo para ele. Se Obito estivesse vivo, ele precisava descobrir por que nunca havia retornado à vila e por que havia escolhido Naruto como alvo. É claro que ele precisaria da aprovação do terceiro Hokage antes de prosseguir. Depois de refletir sobre isso, Kakashi disse a Senshi, Lord Senshi, preciso pedir permissão ao Hokage primeiro, só então poderei partir em busca de Obito. Senshi assentiu com a cabeça. Certo. Ele não mencionou que da próxima vez, Kakashi deveria trazer uma mala de dinheiro, confiando na inteligência de Kakashi para lidar com isso. Dito isso, Kakashi deixou o centro de missões em direção ao escritório do Hokage. Dentro do escritório do Hokage, Hiruzen Sarutobi fumava seu cachimbo, absorto em pensamentos. De repente, 3 batidas soaram na porta. Entre, disse ele calmamente. Assim que Kakashi entrou, o semblante do terceiro Hokage suavizou-se. Kakashi, algo te incomoda? Kakashi falou claramente, Lord Hokage, com relação ao ninja mascarado que sequestrou Naruto. Confirmei os detalhes com Lord Senshi e obtive algumas pistas. Gostaria de permissão para continuar investigando. Os olhos de Hiruzen se tornaram pensativos. De fato, era crucial continuar investigando. Danzou já havia cooperado secretamente com aquele homem. Quem poderia garantir que não colaborariam novamente? Enquanto a identidade daquele ninja permanecesse um mistério, ele representaria uma ameaça oculta para Konoha. Após refletir um pouco, Hiruzen tomou sua decisão. Kakashi, deixo isso com você. Comece confirmando a identidade e as motivações dele. Se precisar de um esquadrão de elite para coordenar uma operação contra ele, volte e me consulte primeiro. Entendido, Lord Hokage, respondeu Kakashi. Aquilo tinha sido mais fácil do que ele esperava, então ficou aliviado. Tudo o que ele precisava agora era reunir os fundos e falar com Senshi. Konoha estava passando por um período tranquilo ultimamente. Tirando os infortúnios intermináveis de Danzou, quase todos os outros estavam prosperando. Do ponto de vista do Konoha F3, eles acreditavam que seu lar estava entrando em uma era de ouro e que eles, juntamente com Konoha, eram os maiores vencedores. Sem que eles soubessem, porém, o verdadeiro vencedor era outra pessoa completamente diferente. Essa pessoa, a essa altura, já havia sido totalmente inocentada, Orochimaru. Para se encobrir, Orochimaru atribuiu muitos de seus pecados passados a Danzou. A essa altura, o Hokage que assume a culpa Shimura Danzou, tinha que carregar tantos fardos que se fosse qualquer outra pessoa, já teria desmoronado há muito tempo. Mas ainda assim, não se poderia necessariamente chamar Orochimaru de o maior vencedor absoluto, visto que todo o dinheiro que ele ganhava por meio de vários canais acabava indo para Senshi como comissões, rendendo-lhe pontos de emprego. Em vez disso, ele simplesmente embarcou no gigantesco navio de cruzeiro de Senshi e, fazendo uma escolha sábia, colheu uma recompensa decente. Sim, terminou com Danzou como a única vítima.
Senshi foi quem realmente se deu bem. Orochimaru lucrou repetidamente, o F3 de Konoha se considerava bastante bem sucedido e Danzou ficou completamente arruinado. Até mesmo a divisão raiz na qual Danzou havia investido sua vida, acabou se transformando em algo à la Orochimaru. Nos primórdios, os membros da raiz eram absolutamente leais a Danzou, mas assim que Orochimaru assumiu o controle, marcando cada ninja com sua marca da maldição, eles se submeteram. Afinal, Orochimaru era uma figura importante na raiz. Ele sabia muito bem que o motivo da lealdade cega deles a Danzou era a lavagem cerebral. Ele próprio era habilidoso nessa área. No mesmo dia em que colocou as marcas da maldição neles, ele começou a fazer lavagem cerebral neles dia após dia. A essa altura, a lealdade de muitos ninjas da raiz estava mudando cada vez mais de Danzou para Orochimaru. Na base da raiz, dentro do salão principal, uma reunião de avaliação estava em andamento. Os numerosos membros da raiz estavam enfileirados, aguardando a chegada de Orochimaru. Eles não esperaram muito, logo ele saiu de seu laboratório e veio para a frente. Ao vê-lo, os olhares dos ninjas da raiz se tornaram resolutos. Quando Orochimaru chegou ao centro do palco, todos gritaram em uníssono: lealdade! Ele congelou por um segundo. De fato, ele havia deixado Kabuto cuidar da maior parte da reprogramação. Kabuto devia ter ensinado algo estranho a eles para que lealdade aparecesse. Se Hiruzen visse isso, pensaria que Orochimaru estava tramando uma tomada de poder. Por outro lado, a atmosfera era bem agradável. De qualquer forma, a partir daquele momento, a raiz estava totalmente em modo personalizado sob seu comando. Acenando levemente com a cabeça, Orochimaru disse: ótimo, muito animado. Logo em seguida, o membro da raiz de máscara branca, codinome Yu, deu um passo à frente e fez uma reverência. Lorde Orochimaru, cumprimos todas as suas ordens recentes. Quais são as suas próximas instruções? Devemos continuar seguindo as missões do Lorde Danzou? Orochimaru acenou com a mão, dispensando: não. Essas são as antigas diretrizes de Danzou, chamem-nas de os antigos 3 passos. Agora usaremos os novos 3 passos. Leopardo estava perplexo. Novos 3 passos? Meu senhor, serão eles: convide-os para jantar, decapite-os e depois adote-os como subordinados. Orochimaru balançou a cabeça. Não, isso também faz parte do plano antigo. Nossos 3 novos passos são: primeiro, expandir a coleta de informações, fortalecer nossa rede de inteligência. Segundo, recrutar e treinar talentos, para que o poder da raiz cresça. Terceiro, auxiliar meus próprios projetos de pesquisa e me ajudar a arrecadar mais fundos. Quando Orochimaru enumerou esses objetivos, os membros da raiz responderam de maneiras diferentes. Aqueles que sofreram lavagem cerebral completa por Orochimaru não apresentaram objeções, mas alguns foram doutrinados ainda mais profundamente por Danzou. Mesmo sendo gradualmente moldados à imagem de Orochimaru, a influência de Danzou persistia. Uma dessas pessoas, Aburami Torune, do clã Aburami, se pronunciou: Lorde Orochimaru, bem, é que, se a raiz se limitar a essas tarefas, não perderemos o espírito da raiz. Nós somos a raiz, vivendo nas trevas para apoiar a folha na luz. No passado, as tarefas indizíveis que garantiam a prosperidade de Konoha, eram elas que a raiz realizava em segredo. Depois que Aburami Torune levantou essa questão, outros ninjas que haviam sofrido lavagem cerebral dupla por Danzou e Orochimaru também começaram a murmurar. Muitos acharam que o argumento dele fazia sentido. Se a raiz se transformasse em algo como Anbu com um trabalho paralelo auxiliando a pesquisa de Orochimaru, isso não significaria perder a essência da raiz? Outro ninja do clã Yamanaka, codinome Fu, deu um passo à frente com uma reverência respeitosa. Lorde Orochimaru, o que o senhor está dizendo não condiz com as tarefas essenciais que a raiz sempre seguiu. A missão principal da raiz sempre foi existir nas sombras, defender Konoha e usar todos os meios possíveis para ajudar a vila a se desenvolver. Fazendo o que o senhor propõe, ainda seremos a raiz em espírito? Orochimaru estava claramente divertido. Momento perfeito. Eles haviam chegado àquele ponto da reprogramação. Agora era a hora de levá-los ao próximo nível de transformação mental. Limpando a garganta, Orochimaru sorriu sombriamente. Tudo que você está falando é sobre a antiga raiz. Aquela antiga raiz estava podre, ultrapassada, desprezada por todos, fadada a ser varrida pela história. Sob minha liderança, a raiz tem um caminho muito melhor para proteger Konoha e impulsioná-la a alturas muito maiores do que jamais alcançou. Palmas, palmas, palmas. Assim que Orochimaru terminou de falar, Kabuto, que estava atrás dele, começou a aplaudir com entusiasmo. Vários membros da raiz seguiram seu exemplo, e uma ovação estrondosa ecoou pelo salão. Outros, porém, ficaram simplesmente perplexos. Um caminho muito melhor? Um caminho que protegeria Konoha e a ajudaria a se desenvolver melhor do que nunca? Eles não conseguiam imaginar o que seria isso. Observando a confusão deles, Kabuto ajeitou os óculos. Ele sabia que Orochimaru estava prestes a demonstrar sua inteligência excepcional. Precisava prestar muita atenção e memorizar cada linha. De fato, seu palpite estava certo. Orochimaru pigarreou mais uma vez e explicou. Em matéria de crueldade e astúcia, Danzou já era o ápice, mas mesmo assim falhou. Isso nos mostra que a esperteza por si só não pode salvar Konoha, a menos que Konoha encontre alguém ainda mais perverso e ardiloso do que Danzou. Mas será que esse homem existe em Konoha? Nesse instante, todos os olhares no salão se voltaram em uníssono para Orochimaru. Sim, tal talento definitivamente existe. E esse talento era precisamente aquele que há muito tempo traiu Danzou, herdou toda a propriedade raiz de Danzou e se tornou seu novo senhor, Orochimaru. Capítulo 193. Orochimaru, percebendo os olhares de todos sobre ele, de repente se sentiu irritado. O que significam esses olhares? Será que eles pensam que eu sou alguém como Danzou? Ficou claro que os membros da raiz ainda tinham muitos mal-entendidos a seu respeito. Orochimaru apenas pigarreou e continuou.
Pelo que sei, não há ninguém que supere Danzou nesses aspectos específicos. No entanto, mesmo com a raiz trabalhando sob a ideologia de Danzou por tantos anos, suas conquistas foram insignificantes. O que isso nos diz? Mostra que essa abordagem está fundamentalmente errada. No mundo ninja como está hoje, confiar em esquemas e métodos cruéis para trazer benefícios à aldeia não funciona mais. Precisamos de tecnologia. A tecnologia é a solução definitiva. Todos, sigam-me até a área de pesquisa e eu lhes mostrarei o poder da ciência. Orochimaru havia assumido o controle da raiz para que esta apoiasse suas pesquisas experimentais, não para que a raiz se envolvesse em operações sinistras e levasse a culpa. Além disso, levar a culpa não era nada agradável. O bode expiatório anterior da raiz acabou preso em Konoha. Então, enquanto Orochimaru caminhava em direção à área de pesquisa na base da raiz, todos os membros da raiz se entreolharam, consternados. Depois que Orochimaru assumiu o comando, ele passou a maior parte do tempo construindo as instalações de pesquisa. Embora os membros da raiz tivessem participado da construção daquela área de pesquisa, eles ainda não faziam ideia para que serviam os vários instrumentos de precisão ou os reagentes coloridos de Orochimaru. Após conduzi-los à zona de pesquisa, Orochimaru entrou em seu próprio laboratório, pegou o elixir de chakra eterno T7 e o distribuiu a todos. Em seguida, disse: "Este é o mesmo elixir de chakra eterno que foi discutido durante a cúpula dos 5 Kages há algum tempo. Todos vocês podem experimentá-lo e ver seus efeitos." Alguns membros da raiz hesitaram, mas não por muito tempo. Gradualmente, um após o outro, começaram a beber a poção. Afinal, os longos esforços de lavagem cerebral de Orochimaru não foram em vão. E ao verem que seus camaradas que a beberam primeiro não apresentavam reações adversas, os demais rapidamente seguiram o exemplo. Então, incluindo a Burame Ryoma, todos os membros da raiz começaram a exibir expressões notáveis. Sua atividade celular havia claramente aumentado. Naquele momento, todos se sentiram leves como uma pluma, toda a fadiga desapareceu e seus corpos se moviam com mais flexibilidade do que nunca. Em meio ao espanto dos membros, Orochimaru soltou uma risada sinistra e disse: "Este produto ainda está em fase experimental, o elixir dos chakras eternos. Atualmente, ele pode restaurar a cor preta dos cabelos grisalhos, aumentar a vitalidade celular e melhorar a condição física. Se um dia o elixir de chakra eterno for totalmente aperfeiçoado, então todos os shinobi de Konoha poderão escapar da perda contínua de força causada pelo envelhecimento. Quem ingerir um elixir de chakra eterno aperfeiçoado, independentemente da idade, será capaz de manter-se em ótima forma até o fim de sua vida." Eles já possuíam algumas informações sobre o elixir de chakra eterno, mas nunca imaginaram que, uma vez totalmente desenvolvido, ele poderia ter um efeito tão terrível. Por um instante, a Burame Ryoma e os demais ficaram absortos em pensamentos. Mesmo em sua versão atual, já apresentava benefícios impressionantes. Se finalizada, a poção certamente elevaria as capacidades gerais de Konoha a um novo patamar. Os membros da raiz ficaram profundamente chocados, e Orochimaru ficou muito satisfeito ao ver suas reações. Mas a demonstração de seu poder de fogo estava apenas começando. Ele planejava usar essa oportunidade para fazer uma lavagem cerebral completa em todos na raiz, garantindo que todos o ajudariam em suas pesquisas dali em diante. Orochimaru saiu rapidamente e voltou de seu laboratório, trazendo um dispositivo conectado a um cilindro de vidro transparente. Todo o grupo raiz o observou com curiosidade. Dentro do cilindro de vidro havia um rato de laboratório e um injetor simples. Por ora, a Burame Ryoma e os outros não faziam ideia do que Orochimaru estava prestes a fazer. Diante de seus olhos, Orochimaru injetou o vírus de luz negra no rato. No instante seguinte, viram a pelagem do rato ficar vermelha brilhante, como se estivesse em chamas. O rato de laboratório, antes fraco, de repente se tornou extremamente feroz, adquirindo uma força que nunca tivera antes, não se parecendo em nada com o que era antes. Ao presenciarem essa cena, todos na raiz ficaram sem palavras. Depois que Orochimaru usou o vírus de luz negra no rato, ele transformou instantaneamente um rato branco comum em algo semelhante a uma besta invocável capaz de usar chakra. Somado à demonstração anterior do elixir de chakra eterno, os membros da raiz ficaram verdadeiramente estupefatos. Naquele instante, todo o laboratório de pesquisa mergulhou num silêncio sepulcral. Após um longo tempo, a Burame Ryoma finalmente falou com a voz repleta de incredulidade. "Orochimaru-sama, que tecnologia é essa? Ainda não tem nome, não está totalmente finalizado. Por enquanto, vamos chamá-lo temporariamente de tecnologia de evolução infinita. Usando-a, podemos transformar um rato de laboratório comum em uma criatura de nível superior, semelhante a uma besta invocável capaz de controlar chakra. Quando a tecnologia estiver mais madura, até mesmo alguém sem nenhum talento ninja poderá se tornar um excelente shinobi. Nessa época, veremos uma era de ninja para todos em Konoha." Assim que Orochimaru disse isso, todos os membros da raiz, incluindo Ryoma, o encararam com total espanto, seus olhos revelando uma espécie de fervor. De fato, nenhuma astúcia ou crueldade jamais seria capaz de transformar Konoha em um ninja que permanecesse em perfeitas condições, imune à velhice até a morte. Isso significava que a raiz, liderada por Danzou, havia feito quantos desvios? Mas isso não importava mais, a raiz agora estava sob o comando de Orochimaru-sama, que aparentemente havia encontrado o caminho certo. Ao ver todos estremecerem em choque, Orochimaru ficou profundamente satisfeito. Nenhum deles jamais tivera acesso a uma tecnologia tão avançada, então não tinham noção do quão miraculosas eram aquelas ideias. Contudo, essa demonstração ainda não havia terminado. Ele queria usá-la para converter completamente a mentalidade da raiz, para que dali em diante apoiassem integralmente sua pesquisa experimental.
Nesse momento, Orochimaru estendeu os braços, exibindo um sorriso sinistro enquanto se dirigia ao grupo. A partir de ontem, a raiz está essencialmente morta. A raiz de hoje, sob minha liderança, renascerá verdadeiramente das cinzas. A partir de agora, vamos usar a tecnologia para dar a cada pessoa comum em Konoha a chance de se tornar um ninja. Usaremos a tecnologia para permitir que cada shinobi de Konoha ignore os efeitos do envelhecimento, mantendo seu poder no auge até o último suspiro. Eu tenho um sonho: guiar a raiz pelo caminho da ciência e tornar Konoha grandiosa novamente. Tudo em nome de Konoha. Quando Orochimaru terminou, muitos membros da raiz ficaram agitados, com a excitação brilhando em seus olhos. Isso mesmo, tudo por Konoha, e a ciência é o caminho a seguir. Alguns membros mais jovens e impetuosos da raiz estavam tão exaltados que seu sangue praticamente fervia. Pelo bem de Konoha. Salve Hydra, quer dizer, salve a serpente Yamata no Orochi. Sim, com certeza, pelo bem de Konoha. Vida longa ao Lorde Orochimaru, o Yamata no Orochi. Vamos fazer do emblema de Yamata no Orochi o nosso novo símbolo da raiz. Sim, ótima ideia. Nós, da nova raiz, não precisamos ficar presos na escuridão nem seguir velhas rotinas. Trilharemos o caminho do desenvolvimento científico sob a liderança do Sr. Orochimaru. Orochimaru observava esses membros febris da raiz com grande satisfação. Através de uma combinação de suas palavras inspiradoras e conquistas científicas parciais, ele finalmente os havia manipulado completamente. Mas o grito de salve, Lorde Orochimaru, foi longe demais. Se o velho descobrisse, como Orochimaru continuaria suas operações em Konoha tranquilamente? Então Orochimaru disse rapidamente: muito bem, chega. Tudo por Konoha sim, mas não quero mais ouvir ninguém gritando viva Orochimaru. Por enquanto vamos prosseguir com as 3 tarefas que lhes dei. Sim, Lorde Orochimaru. Responderam os membros da raiz em uníssono, obedecendo-lhe de todo o coração. Eles não tinham mais dúvidas de que Orochimaru guiava a raiz. Afinal, com Orochimaru no comando, o futuro da raiz era promissor e Konoha lucraria muito mais. Claramente, o antigo caminho sob o comando de Danzou havia sido um grande desvio. Ao vê-los partir, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro. Com essa sessão de treinamento de alto nível, o controle de Danzou sobre eles estava basicamente neutralizado. Depois que todos saíram, Orochimaru se virou para Kabuto. Vamos conferir nossos fundos. Ganhamos bastante recentemente. Hora de fazer outro pedido com Senshi. Sim, Lorde Orochimaru. Respondeu Kabuto respeitosamente, dirigindo-se ao pequeno cofre no laboratório para contar o dinheiro. Ele refletia consigo mesmo. Considerando o bom andamento das operações de Orochimaru-sama, acumulamos uma enorme reserva. Na próxima vez que virmos Senshi-sama, poderemos comprar mais alguns dedos de Sukuna. Sim, Kabuto havia provado o poder dos dedos de Sukuna e os achará irresistíveis. Agora ele desejava mais, almejando uma força ainda maior vinda de Sukuna. Enquanto Kabuto contava o dinheiro, Orochimaru ponderava quais itens pedir a Senshi. Na verdade, não se tratava tanto de compras, mas sim de estoque de mercadorias, já que Orochimaru tinha fundos de sobra e podia se dar ao luxo de ser bastante extravagante. Baseado em sucessos anteriores, ele queria adquirir itens que fossem tanto úteis para ele quanto comercializáveis para outros. Por exemplo, embora o elixir de chakra eterno pudesse ajudá-lo bastante quando aperfeiçoado, seus protótipos intermediários poderiam ser vendidos a compradores desavisados. O vírus de luz negra, no entanto, ainda era muito perigoso, precisando de mais tempo de pesquisa antes de poder ser comercializado. Ele também queria adotar uma estratégia que lembrasse a abordagem de Senshi. Senshi forneceu à sua equipe de mercenários bilhetes raspáveis, que eram basicamente pergaminhos de selamento modificados. Orochimaru imaginou que poderia replicar esse conceito, colocando itens comprados de Senshi em pergaminhos de selamento aprimorados, como cartas de sorteio, e então vendê-los. Os clientes pagariam por uma chance de sortear a carta para ganhar prêmios aleatórios. Ele supôs que isso lhe renderia lucros enormes, permitindo-lhe comprar ainda mais mercadorias de Senshi, desde que Senshi concordasse em ser seu parceiro. Enquanto isso, o clone de madeira de Senshi no centro de missões de Konoha não fazia ideia de que Orochimaru planejava entrar no ramo da loteria. Senshi estava simplesmente verificando os quadros de tarefas. Então Kakashi chegou com uma sacola de dinheiro na mão. Ao avistar o clone de madeira de Senshi, Kakashi o cumprimentou respeitosamente. Lorde Senshi, o Hokage aprovou minha investigação sobre óbito. Gostaria de contratá-lo por 100 milhões de ryu para me ajudar a localizá-lo. O clone de madeira assentiu. Ao mesmo tempo, a verdadeira forma de Senshi, em outro local, sentiu isso através da ligação e abriu um portal espaço-temporal, surgindo diante de Kakashi. Senshi já havia recebido a notificação do sistema sobre esse novo contrato. A comissão aceita. O cliente: ataque Kakashi. O objetivo: ajudar Kakashi a encontrar óbito. Recompensa: 100 milhões de ryu. Classificação da missão: S. Bônus da missão: 100 mil pontos de emprego. Ele já havia ganho muito dinheiro e pontos de emprego, mas cada vez que recebia uma comissão, acima de 100 milhões ficava radiante. Afinal, contratos de 100 milhões não eram fáceis de encontrar. Kakashi, preocupado com a dificuldade que rastrear óbito poderia ser, perguntou: Lorde Senshi, o senhor tem alguma ideia de quanto tempo levaremos para encontrá-lo? Anteriormente, Senshi havia explicado que óbito seria difícil de encontrar, devido ao Kamui. Kakashi presumiu que poderia levar meses. Mas Senshi apenas sorriu e disse: agora mesmo. Logo em seguida, enquanto Kakashi ainda se recuperava da surpresa, Senshi usou a habilidade espaço-temporal Karma, transportando ambos para o local onde óbito estava. Durante o tempo que Kakashi levou para obter a aprovação do Hokage e pagar pela ajuda de Senshi, Madara e óbito já haviam concluído sua transformação empresarial.
Anteriormente, eles se destacavam na apropriação de 0 ienes, mas devido ao azar, foram forçados a se dedicar ao trabalho mercenário. Uma vez no mercado negro, seus talentos lhes conferiram enormes vantagens, causando uma competição acirrada. Com a inteligência de Zetsu Branco, o teletransporte de Obito e a força devastadora de Madara, eles concluíam as missões com facilidade. Na entrada do mercado negro da Terra, Madara e Obito acabavam de concluir um trabalho e estavam ocupados contando dinheiro. Embora Madara vivesse reclamando do trabalho mercenário, toda vez que se sentava para contar seus lucros, não conseguia evitar a sensação de que era muito bom. Claro, aceitar trabalhos mercenários dava mais trabalho do que roubar, mas os negócios prosperavam, então o dinheiro continuava se acumulando. Enquanto isso, os outros mercenários do mercado negro estavam quase em lágrimas. Quando Senshi e sua equipe estavam aqui, já era difícil conseguir missões. Agora que Senshi e seu grupo tinham ido embora, eles ainda não conseguiam muitas missões porque Madara e Obito eram muito poderosos. Enquanto alguns mercenários murmuravam reclamações, Madara e Obito terminaram de contar seus ganhos. Madara perguntou, então, quanto temos agora? Obito respondeu obedientemente, quase 1 bilhão de ryu no total. Claro, a maior parte veio de nossos roubos anteriores. Trabalhos mercenários por si só não são lentos, mas ainda assim não se comparam a roubos. Se continuarmos nesse ritmo, precisaremos de mais uns 4 meses para conseguir comprar todas as bestas com cauda que queremos. 4 meses, hein? Não é muito tempo, disse Madara casualmente. Ele já havia esperado tanto, então mais alguns meses não seriam problema. Tentar capturar as bestas com cauda por conta própria levaria pelo menos o mesmo tempo. Além disso, eles não poderiam roubá-las de Senshi de qualquer maneira. Enquanto refletiam sobre isso, um vórtice giratório familiar de cor vermelho escura se abriu perto deles. Ao vê-lo, Madara e Obito congelaram. De novo. Por que Senshi está aqui? Perguntaram-se. Não saqueamos nada desde que ele mandou parar. Será que exageramos na varredura da missão? Mas atrás de Senshi estava Taki Kakashi, que olhava incrédulo. Ele esperava passar um tempão perseguindo Obito, mas mal entregou o dinheiro a Senshi e aceitou a missão. Senshi, que afirmou que Obito é difícil de encontrar, localizou Obito instantaneamente. Enquanto isso, Obito também viu Kakashi e ficou igualmente perplexo. Encontrar Kakashi era a última coisa que ele queria. Estava focado apenas em conseguir dinheiro, sem interesse em qualquer ligação com o passado. No entanto, parecia que Senshi estava, de fato, agravando seus problemas. Ele só conseguiu suspirar. Senshi, por que você trouxe esse cara aqui? Senshi ficou descontente. Ei, tenha um pouco de respeito. Este é meu estimado cliente. Ao ouvir isso, Obito ficou furioso. Eu também sou seu cliente, com um potencial de colaboração muito maior do que o de Kakashi. Então, por que ficar do lado dele? Mesmo assim, ele não ousou se exaltar abertamente, então engoliu a raiva e perguntou, tudo bem, o que você quer de mim? Senshi piscou o olho em tom conspiratório. Você sabe como funciona. Tenha uma boa conversa com o Kakashi. Obito, completamente irritado, resmungou por dentro sobre como, desde o momento em que Senshi capturou a Três Caudas pelas suas costas, ele estava azarado. Desta vez, novamente, Senshi o forçou a mudar a estratégia e agora trouxe Kakashi. Realmente o pior. Mesmo assim, ele só conseguiu forçar um sorriso e se dirigir a Kakashi. Tudo bem, vamos conversar. Kakashi, parecendo igualmente confuso, falou primeiro. Obito, o que diabos está acontecendo? Obito respondeu calmamente. Kakashi, não adianta discutir isso. Você deveria voltar. Kakashi franziu a testa. Por que você diz isso? Porque não faz sentido. Diga-me o que realmente está acontecendo. Não consigo acreditar que você realmente pretendia ser um inimigo da vila. Balançando a cabeça, Obito respondeu. Tantas coisas do passado não podem ser desfeitas. Muitos eventos irreparáveis não precisam ser relembrados. Tudo o que você precisa saber é que a paz e a felicidade eternas em breve se abaterão sobre todos. Até lá não haverá mais guerra, nem morte, nem sofrimento, um mundo de paz eterna. Ele sentiu uma profunda sensação de incongruência. Jiraiya havia ensinado Naruto a guiar o mundo rumo à paz. A paz certamente era boa, mas de alguma forma a versão de Obito soava estranha, como se não fosse exatamente a mesma paz que Kakashi imaginara. Após um momento, Kakashi perguntou suavemente, depois que a operação na Ponte Kanabi terminou, o que realmente aconteceu. Obito balançou a cabeça novamente. É inútil, Kakashi. Você só precisa saber que estou vivo, fazendo algo realmente significativo. Mas sequestrar o Jinchuriki da aldeia tem algum significado? Obito revirou os olhos. Ele voltou em segurança, não é? Por que ficar remoendo isso? Obito sabia muito bem quais assuntos podia abordar e quais não. Ele mencionava com prazer um futuro de bondade, mas não como pretendia alcançá-lo. Insatisfeito, Kakashi insistiu. Preciso saber o seu verdadeiro motivo para sequestrar Naruto. E quero saber exatamente o que você está fazendo agora. Obito respondeu com naturalidade, não é óbvio? Sou um excelente mercenário no momento. Quanto ao motivo de eu ter recrutado Naruto, você não precisa saber. Obito. Kakashi elevou a voz, demonstrando raiva. Ele realmente não estava satisfeito com a evasiva. Obito apenas deu um tapinha na orelha dele, reclamando que Kakashi estava falando alto demais, e disse, volte. Você deve ter coisas para fazer, e eu também. De perto, Madara gritou. Obito, é hora de aceitar nossa próxima missão. Ao ouvir isso, Obito disse a Kakashi. Ok, conversa encerrada. Adeus.
Dito isso, Obito não deu a Kakashi qualquer chance de objetar, seguindo Madara a passos largos. Ele não via necessidade de perder tempo explicando nada a Kakashi, mas Kakashi não o perseguiu nem foi embora imediatamente. Ele certamente não planejava desistir de investigar Obito. Na verdade, essa conversa apenas reforçou sua convicção de que Obito estava envolvido em algo extremamente perigoso. Já que o interrogatório direto não levou a nada, Kakashi teria que encontrar outras maneiras de descobrir a verdade. Capítulo 194. Como Kakashi decidiu continuar investigando Obito, Senshi não o enviou de volta para Konoha, mas retornou por conta própria para Megakuri. Com todo o tempo que passou, ele acumulou uma enorme quantidade de pontos de emprego. Ele planeja gastá-los todos agora em uma grande maratona, na esperança de finalmente desbloquear a função de sorteio avançado. Se ele conseguir desbloqueá-la, poderá sortear algo como um par de olhos Rinnegan para Nagato. Afinal, a Megakuri não pode ficar sem Nagato, assim como o Ocidente não pode ficar sem Jerusalém. Enquanto Senshi se prepara para sua grande maratona de jogos de loteria, Naruto e Sasuke também se preparam para um treinamento especial. Naruto ainda busca vingança contra Obito, enquanto Sasuke, por sua vez, ainda quer matar Danzou para vingar seu clã. Como ambos precisam ficar mais fortes, uma sessão de treinamento intensa é necessária. Naruto procura Jiraiya e diz: "Sábio tarado, você pode nos ajudar a treinar, a mim e ao Sasuke? Precisamos ficar mais fortes rápido." Como ele vai treinar Naruto e Sasuke ao mesmo tempo? Parece que ele não tem mais muito a ensinar que os ajude a superar rapidamente seus limites atuais. Sasuke intervém. Lorde Jiraiya, se possível, por favor, supervisione nosso treinamento. Nosso plano é principalmente praticar missões, complementado por treinos de combate reais, para melhorar em todas as áreas. Assim que Sasuke explica, Jiraiya entende a situação. Basicamente, essas duas crianças querem que ele seja seu parceiro de treino. Normalmente, ser um parceiro de treino para os outros é algo indigno para ele, afinal, ele é Jiraiya, o eremita sapo que dominou o modo sábio do Monte Myoboku. Mas Naruto e Sasuke são especiais. Naruto é o profetizado filho do destino, e Sasuke é um jovem ninja excepcionalmente talentoso. Se ele ajudar esses dois a crescerem, será um grande ganho tanto para Konoha quanto para todo o mundo ninja. Decidindo rapidamente, Jiraiya diz: "Sem problema. Eu ajudarei no treinamento de vocês. Ambos se tornarão ninjas poderosos que guiarão o mundo rumo à paz." Naruto, parecendo um tanto confuso, diz: "Sábio tarado, por que você diz que seremos nós que guiaremos o mundo rumo à paz?" Jiraiya não quer simplesmente despejar a profecia sobre ele acha que isso não significaria muito para Naruto agora. Então, ele explica de uma forma que Naruto possa compreender completamente. Se o mundo estivesse em paz, você poderia comer Ichiraku Ramen a qualquer hora, vivendo em segurança e felicidade. Mas se o mundo mergulhasse no caos, a vila poderia ser arrasada a qualquer momento. Aí, esqueça tudo, você não conseguiria nem uma simples tigela de Ichiraku Ramen. Com os olhos arregalados, Naruto exclama: "Isso é horrível. Não poder comer Ichiraku Ramen é algo que eu simplesmente não consigo suportar." Será que esse é o tipo de pensamento que um ser humano normal consegue fazer? Ainda assim, Jiraiya convive com Naruto há tempo suficiente para aceitar que esse é simplesmente o jeito dele. Com um riso irônico, ele diz a Naruto: "Existem muitas coisas importantes além do Ichiraku Ramen, mas não se preocupe se você ainda não entende. Você entenderá com o tempo. Já que você e Sasuke concordaram com o plano de treinamento, vamos começar agora. Eu ajudarei tanto nos seus exercícios de combate quanto nas suas experiências de vida em geral." Naruto diz agradecido: "Obrigado, sábio tarado." Sasuke também diz: "Agradecemos sua ajuda, Lorde Jiraiya." Jiraiya riu alto: "Hahaha, não precisa me agradecer por algo tão insignificante." Pouco tempo depois, os três deixam Konoha e partem para a Terra do Fogo, realizando missões de alta intensidade. O comprometimento de Naruto e Sasuke com as missões é algo que Kakashi conhece bem, mas para Jiraiya, isso é inédito. Ele logo descobrirá o quão insanos esses dois podem ser. Senshi conseguiu voltar para Megakuri. No momento, ele está sentado no telhado da Academia Ninja. Ele escolheu fazer seus sorteios da loteria ali, não como uma ameaça de pular se nada de bom acontecer, mas porque é alto o suficiente para que ele possa ver metade da vila. Esses sorteios vão demorar um pouco, então entre um sorteio e outro, ele pode observar a academia e a vila lá embaixo, para passar o tempo. Respirando de forma constante, ele verifica seu total atual de pontos de emprego: 1.774.650, mais de 1,77 milhão. Isso é suficiente para participar de 1.700 sorteios de loteria de nível intermediário, ou seja, 17 lotes de 100 sorteios cada. Com base na experiência anterior, cada lote de 100 sorteios rende em média 2 Kekkei Genkai de fusão elemental, que é uma recompensa de primeiro nível. Portanto, ao terminar, ele poderá obter cerca de 34 desses Kekkei Genkai. Claro, isso é só o primeiro nível. A loteria de nível intermediário também pode oferecer prêmios acima do primeiro nível. Como o inventário do sistema dele já está cheio de coisas, ele não está tão obcecado com esses sorteios de primeiro nível. O que ele mais quer é desbloquear a função de sorteio avançado. A loteria de nível intermediário por si só já é poderosa assim, então quando ele conseguir sorteios avançados, eles estarão em um nível completamente novo. Ele espera que os sorteios de nível avançado tenham prêmios verdadeiramente altíssimos. Sem perder mais tempo, Senshi começa a sortear. Amigo do sistema, vamos fazer um sorteio de 100 cartas. Desbloqueie rapidamente a função de sorteio avançado para que possamos ir longe e ficar fortes. Sorteio em andamento. Pontos de emprego menos 100 mil, restantes 1.674.650. E sorteio. A sorteio concluído. Sharingan, 3 Tomoe 1 par. Pergaminho Edo Tensei 1. Carta Chakra 50.
Ele analisa os resultados. No geral, é bem decente. Embora nenhum prêmio acima do nível máximo tenha aparecido, ainda não é ruim. É só que ele já tem tantos Sharingan armazenados que eles são basicamente inúteis agora. Ele não pode simplesmente instalá-los por todo o corpo como Danzou, isso seria grotesco demais. Mas mesmo depois dessa 100ª tentativa, a função de saque avançado ainda não foi desbloqueada. Ele sente, no entanto, que está chegando perto. Sem motivo para preocupação, ele inicia a segunda rodada de 100 saques. Amigo do sistema, não me enche o saco. Desbloqueia logo essa função avançada. Já tenho Sharingan demais sobrando. Sorteio em andamento. Pontos de emprego menos 100 mil, restantes 1.574.650. E sorteio. A sorteio concluído. 10 feijões Senzu. Os olhos de Senshi brilham ao ver o primeiro item. Antes, uma única compra de 100 sementes lhe rendia cerca de 3 sementes dos deuses. Conseguir 10 de uma vez é uma grande sorte. E sim, as sementes dos deuses curam completamente qualquer ferimento. Não importa o quão perto da morte você esteja, uma única semente te traz de volta como novo. Ele mesmo não precisa delas, mas pode distribuí-las aos seus mercenários como medidas extras de segurança. Se eles enfrentarem inimigos poderosos e o resultado for um nocaute duplo, basta usar uma semente dos deuses e isso será decisivo. O restante dos itens desse lote é de qualidade média ou baixa, mas isso já era esperado. Ele conseguiu um item excepcional, acima da primeira linha logo de cara. Então é provável que o restante daquela centena não seja tão bom quanto. Mesmo assim, a função avançada também não desbloqueou desta vez, o que lhe deu dor de cabeça. Ele deu de ombros e sorteou mais uma vez. Sorteio em andamento. Pontos de emprego menos 100 mil, restantes 1.474.650. E sorteio. A sorteio concluído. E carta 1 do chakra das 9 caudas. O quê? O chakra de 9 caudas também pode aparecer aqui? Senshi está surpreso. Isso é definitivamente interessante. De fato, é apenas uma pequena quantidade, apenas uma carta de chakra de 9 caudas, mas pelo menos pode se acumular com o tempo. Ele pode criar um novo cenário de irmãos de ouro e prata ou entregá-lo à raposa de 9 caudas dentro de Naruto para confundir a pobre raposa. De onde veio todo esse chakra extra? Ele continua examinando o restante dos itens. A liberação de fervura Kekkei Genkai 1. A liberação de explosão Kekkei Genkai 1. A leite vencido 1. Sim, ele sorteou um pouco de leite vencido sem valor, mas também 2 novos Kekkei Genkai, além de um pouco do chakra da 9 caudas. Nada mal. Ele percebeu que o sistema aparentemente atualizou um pouco a premiação, o que é ótimo, mas ainda não há sinal da função de sorteio avançado desbloqueada. Isso é frustrante. Prosseguindo. Sorteio em andamento. Pontos de emprego menos 100 mil, restantes 1.374.650. E sorteio. A sorteio concluído. Estatueta de 10 caudas 1. Uma estatueta da 10 caudas. Senshi ficou ligeiramente surpreso, ele esperava algo realmente relacionado a 10 caudas, mas era apenas uma estatueta. Próximos itens. A liberação de madeira Kekkei Genkai 1. Kunai do Deus Voador do Trovão 3. Pergaminho de Jutsu do Deus Voador do Trovão Giratório 1. Selo da Morte do Ceifador. Pergaminho de Jutsu 1. Sim, é mais uma boa sequência. Ele está vendo uma grande variedade de novidades, incluindo mais ninjutsu de alto valor. Ele continua, a ponto de se tornar uma máquina de sorteio ininterrupta, distribuindo todos os 17 lotes de 100. No entanto, cada rodada de 100 sorteios rende muitos itens interessantes, mas não a função de nível avançado. Ele só tem pontos de emprego suficientes para mais um lote. Melhor terminar logo. Amigo do sistema, último sorteio de 100. Por favor, desbloqueie a função avançada para que eu possa gastar mais pontos de emprego, beleza? Seria ótimo. Sorteio em andamento. Pontos de emprego menos 100 mil, restantes 74.650. E sorteio. A sorteio concluído. É máscara de pedra 1. Máscara de pedra? É de Jojo, ponto. Até então, ele nunca havia sorteado. A máscara de pedra de Jojo's Bizarre Adventure pode transformar o usuário em um vampiro, concedendo força, velocidade, regeneração e imortalidade sobre-humanas. Entre outras coisas, mas também uma fraqueza fatal à luz solar. Infelizmente, é apenas uma máscara de pedra comum, não é a pedra vermelha de Aja para se tornar um ser supremo. Ele imagina que este item possa ser bem vendido para Orochimaru, para que o cientista possa pesquisá-lo. Depois da máscara de pedra, o lote final rende mais itens valiosos. Liberação de fogo, prisão celestial, pergaminho ninjutsu, 1. Chakra de 9 caudas, 10 cartas. A liberação de madeira Kekkei Genkai 1. A liberação de explosão, Kekkei Genkai 1. Ele vê a liberação de fogo, prisão celestial, uma técnica secreta do atual líder de Kusagakure Mui, além de mais 10 unidades de chakra da 9 caudas e 2 Kekkei Genkai. No geral, muito bom. Mas após 17 sorteios completos de 100 cartas, a função de sorteio avançado ainda não foi desbloqueada. Senshi sente que está muito perto de desbloquear o objetivo, mas ainda não conseguiu. Ele está com poucos pontos de emprego, acabou tudo. Apesar de conseguir acumulá-los rapidamente, precisa de mais tempo e mais grandes encomendas para recuperar o estoque. A sensação de estar tão perto, mas tão longe, é frustrante. Ao mesmo tempo, a cabeça de Jiraiya também está latejando. Ultimamente, ele tem liderado Naruto e Sasuke em missões super intensas, além de treinos de combate.
Ambos possuem uma resistência incrível para cumprir missões, então, para evitar sequestros por óbito ou outras ameaças poderosas, Jiraiya é forçado a supervisioná-los pessoalmente. Isso o deixou severamente privado de sono. Ele agora tem olheiras. Enquanto os três fazem uma pausa em uma certa lanchonete, Naruto pergunta confuso: "Sábio tarado, você está prestes a despertar o Sharingan ou algo assim? Porque os olhos de Jiraiya estão muito vermelhos. Ele não está despertando o Sharingan, está apenas exausto além da conta. Mas tudo isso é pelo mundo ninja, por Konoha. Mesmo em sua juventude, viajando em tempos de guerra, ele nunca se sentiu tão esgotado." Sasuke olha para Jiraiya e comenta: "Ele só precisa de tempo para se acostumar com esse ritmo de treinamento. Depois disso, ele ficará bem." Jiraiya só consegue suspirar por dentro. Este não é um treinamento comum. Meu eu mais jovem na guerra teve mais facilidade. Enquanto isso, em Konoha, na base raiz, Orochimaru tem considerado, mais uma vez, pagar a Senshi para comprar materiais mais avançados para seus experimentos. Embora suas vendas do Elixir de Chakra Eterno por si só estejam rendendo muito dinheiro, elas se concentram principalmente no público mais velho. Ele gostaria de atingir outros grupos também. Há dinheiro a ser ganho em todos os lugares, então por que não? Assim ele instrui Kabuto: "Kabuto, avise Senshi que pretendemos comprar mais itens de alta qualidade para nossa pesquisa." Entendido, Lorde Orochimaru. Kabuto dirige-se ao laboratório onde está armazenado o vírus de luz negra para contatar o clone de madeira de Senshi, que está estacionado lá por segurança. Após Kabuto transmitir a mensagem, um vórtice vermelho escuro familiar surge entre eles. Senshi sai, passando um braço em volta de cada um deles. "Então, irmão Cobra, irmão Kabuto, o que vocês querem comprar desta vez? Já tem o dinheiro?" Ele está sorrindo de orelha a orelha. Acabou de gastar todos os seus pontos de emprego em loterias e tem armazéns cheios de itens de nível médio a alto que precisam de compradores. Encontrar Orochimaru e Kabuto com vontade de gastar é o momento perfeito. Com um sorriso sinistro, Orochimaru responde: "Dinheiro não é problema. Kabuto e eu estamos atrás de mercadorias de primeira linha desta vez." Senshi retribui o sorriso: "Sem problema, tenho um monte de mercadoria de alta qualidade. Como esta aqui, um item chamado semente de gengibre senzu. Se eu te espancar até quase a morte e você comer uma, você se recuperará completamente em um instante. Quer experimentar?" Segurando uma semente dos deuses, Senshi olha para Orochimaru com um olhar travesso. Orochimaru rapidamente o dispensa com um gesto de mão. "Não precisa ser tão extremo só para testar. Mesmo que eu quisesse testar alguns materiais, não precisa ser desse jeito. Você chama isso de extremo? Eu chamo de moderado. Se não testarmos, como podemos ter certeza de que realmente funciona?" Orochimaru retruca: "Esses feijões são um desperdício para nós. Kabuto e eu não precisamos deles. Preferiríamos outros itens. Apenas os fracos ou tolos sofrem ferimentos que ameaçam suas vidas." Se Orochimaru e Kabuto se deparassem com uma luta impossível de vencer, eles simplesmente fugiriam. Diante de um adversário verdadeiramente imparável como Senshi, eles nem sequer lutariam com ele. Portanto, embora as sementes dos deuses sejam impressionantes, nenhum dos dois está interessado. Senshi esperava vender um lote de feijões, mas, vendo a recusa de Orochimaru, teve que desistir por enquanto. Ele não pôde deixar de notar que os feijões senzu continuavam se acumulando em seu estoque bem complicado de vender. Mas não importava. Ele tinha outras coisas para oferecer. Então ele lança um olhar para Kabuto e Orochimaru. "Muito bem, o que exatamente vocês dois estão procurando?" Kabuto vai direto ao ponto. "Lorde Senshi, quero mais 2 dedos de Sukuna. O preço é o mesmo de antes?" Com o braço em volta do ombro de Kabuto, Senshi responde: "Kabuto mano, definitivamente não é mais o preço antigo. O mundo ninja mudou muito, com a inflação subindo diariamente. Um rio não tem mais o mesmo poder de compra. E os dedos de Sukuna são extremamente raros. Comprar 2 dedos agora custa 400 milhões de rio. 400 milhões? Kabuto fica surpreso. Da última vez, 2 dedos lhe custaram apenas 300 milhões. Isso é 100 milhões a mais, o suficiente para comprar uma besta com cauda inteira antigamente. Kabuto considera negociar. "Não é um pouco caro, Lorde Senshi? Ouvi dizer que a Akatsuki uma vez adquiriu a 3 caudas de você por apenas 100 milhões de rio." Senshi acena com a mão, descartando a ideia. "Cara, isso é outra história. Primeiro, foi há muito tempo. Segundo, mesmo que eu te vendesse o 3 caudas, o que isso te importa? Você realmente vai fazer alguma coisa com isso? Em outras palavras, ele quer dizer que uma besta com cauda se tornou inútil?" Capítulo 195. Ainda assim, o que Senshi disse era verdade. Sendo Sukuna Jinchuriki, possuir a 3 caudas não ajudaria muito Kabuto. Após refletir por um momento, Kabuto disse a Senshi: "Lorde Senshi, gostaria de contratá-lo por 400 milhões de rio para me ajudar a obter 2 dedos de Sukuna." Tanto Kabuto quanto Orochimaru entendiam a regra de Senshi. Cada acordo tinha que ser realizado como uma comissão de missão formal. E comissões aceitas. A cliente, Yakushi Kabuto, e o objetivo da missão: ajude Yakushi Kabuto a obter 2 dedos de Sukuna. Pagamento: 400 milhões de rio. Classificação da missão: Rank S. Recompensa da missão: 400 mil pontos de emprego. Assim que a missão lhe veio à mente, Senshi ficou radiante. Naquele momento, pontos de emprego eram o que ele mais precisava. Quanto aos dedos de Sukuna, ele não tinha utilidade para eles mesmo, então vendê-los aos poucos para Kabuto lhe convinha perfeitamente.
Quando Kabuto emitiu a comissão, Senshi imediatamente retirou 2 dedos de Sukuna e os entregou a ele. Kabuto então deu a Senshi 3 cheques de 100 milhões de ryu, além de um pergaminho de selamento. Dentro daquele pergaminho havia uma montanha de dinheiro. No total, somava pouco mais de 100 milhões de ryu em dinheiro vivo. Isso significava que Kabuto havia basicamente esvaziado todo o seu tesouro só para conseguir esses dedos de Sukuna. Quem sabia quanto tempo ele teria que economizar para poder comprar mais. Depois de guardar o dinheiro cuidadosamente contado, Senshi se virou para Orochimaru. Então, irmão serpente, e você? Quer comprar alguma coisa? Orochimaru refletiu por um momento e disse: fiz alguns progressos na pesquisa do vírus da luz negra. Desenvolvi uma nova cepa que pode fazer com que as bestas invocadas sofram mutações e se tornem mais fortes, e uma vez concluída a mutação, o vírus dentro delas perde suas propriedades infecciosas. Ao ouvir isso, Senshi, sem se conter, o elogiou: irmão cobra, nada mal. Você já conquistou tanta coisa. Foi, sem dúvida, uma pesquisa de grande valor. Após os elogios de Senshi, Orochimaru suspirou. Mas essa tecnologia está longe de ser perfeita, o que faz com que essas bestas de invocação mutantes fiquem descontroladas. Elas se tornam extremamente poderosas, mas um contrato de invocação normal não consegue mantê-las sob controle. Você pode resolver isso? Senshi certamente poderia resolver isso. Ele havia extraído vários bolinhos Momotaro de seu sistema, perfeitos para a tarefa. Mas ainda assim balançou a cabeça para Orochimaru e disse: irmão serpente, isso é difícil de controlar. A luz negra já é algo extremamente avançado. Uma vez que uma besta invocada é energizada e sofre mutações devido à luz negra, ela fica completamente descontrolada. E controlar uma besta descontrolada é praticamente impossível. Ao ouvir isso, Senshi franziu a testa de Orochimaru. Ele havia estragado tudo dessa vez ao aplicar os resultados de sua pesquisa, originalmente feita com cobras normais, em Manda. Após fortalecer Manda, ela se transformou em uma serpente de 2 cabeças com poder muito maior. Mas uma vez mutada, Manda entrou em um estado de fúria permanente. Se Orochimaru tentasse invocá-la, ela poderia atacá-lo primeiro. Ouvir Senshi dizer que o problema era praticamente insolúvel lhe causou uma baita dor de cabeça. Manda era uma invocação importante e, se possível, Orochimaru queria salvá-la. Senshi, é claro, não tinha ideia de quão preciosa aquela invocação poderia ser para Orochimaru. Caso contrário, ele poderia ter mencionado que Sasuke eventualmente alimentaria Manda com a arte final de Deidara. Mas a princípio, Orochimaru achou o problema difícil. Rapidamente, porém, seus olhos brilharam com uma compreensão profunda, e ele disse: não é fácil, mas não é necessariamente impossível, certo? Ao ouvir isso, Senshi deu um sorriso malicioso. Exatamente, irmão cobra, essa é a intenção. Orochimaru sentiu uma onda de exasperação. Senshi acabará de extorquir 400 milhões de Kabuto, e agora queria extorquir Orochimaru também. Orochimaru não esperava apenas resolver o problema de Manda, ele também pretendia comprar mais produtos de luxo. Não podia gastar muito com isso. Após ponderar suas opções, Orochimaru perguntou: então, qual é o método para controlar uma besta invocada descontrolada? Senshi respondeu casualmente: existe um item muito incomum no mundo shinobi que, quando usado em uma besta invocada descontrolada, pode trazê-la completamente sob controle. Orochimaru perguntou diretamente: quanto custa esse item? Dessa vez, Senshi não mencionou um preço. Em vez disso, disse: o que acabei de mencionar é o lendário bolinho Momotaro. Usado corretamente, ele pode domar qualquer besta invocada. E não só isso, ele pode até domar bestas com cauda, entre outras coisas. Ao ouvir isso, Orochimaru lançou um olhar para Senshi. Que olhar é esse, irmão cobra? Orochimaru se deu conta do que estava fazendo, tossiu levemente e disse: então, Lorde Senshi, como eu consigo esses bolinhos Momotaro? Senshi ainda não respondeu diretamente, em vez disso tirou uma máscara de pedra, planejando fazer um pacote com os 3 bolinhos mais a máscara de pedra por 1 bilhão de ryu. Quando Orochimaru viu a máscara, franziu a testa. E o que é isso? Em um tom jocoso e alegre, Senshi disse: irmão serpente, isso é coisa boa, supostamente a máscara de pedra deixada pelo sábio dos 6 caminhos. Ao ouvirem que se tratava de uma relíquia do sábio, Orochimaru e Kabuto despertaram a curiosidade. Se realmente pertencesse ao sábio, certamente seria algo extraordinário. Mesmo assim, Orochimaru perguntou cético: por que nunca ouvi falar que o sábio possuía um artefato assim? Nesse momento, Senshi começou a contar uma história fantasiosa e sem rodeios. Irmão serpente, existem muitos segredos neste mundo que você desconhece. E é normal que você nunca tenha ouvido falar disso. Deixe-me explicar. Esta máscara de pedra é uma ferramenta shinobi maligna que pode transformar um humano comum em uma espécie de criatura demoníaca, vampiro. Esses vampiros possuem uma força física aterradora e podem restaurar sua juventude bebendo sangue. Falando sem parar e com a língua afiada, Senshi explicou todos os prós e contras da máscara de pedra. Orochimaru, ao ouvir tudo, ficou em silêncio. Os benefícios e as desvantagens do item eram bastante evidentes. Sim, ele permitia que uma pessoa comum alcançasse um poder quase milagroso, mas ela não seria mais capaz de agir sob a luz do sol, a menos que fosse modificado. Mesmo assim, estava incompleto e poderia ser alvo de mais pesquisas. Agora restava a pergunta: máscara de pedra mais os bolinhos Momotaro. Qual seria o custo total? Senshi não o deixou na dúvida e foi direto ao ponto. Irmão cobra, aqui está o preço da amizade. 1 bilhão de ryu pela máscara de pedra. Além disso, vou incluir 3 bolinhos Momotaro de brinde. O que acha? Quando Orochimaru ouviu 1 bilhão, quase desmaiou. Uma ferramenta shinobi inacabada mais 3 bolinhos por 1 bilhão de ryu? Senshi poderia simplesmente roubá-lo, mas em vez disso estava orquestrando esse elaborado acordo. Orochimaru não concordou. O preço era simplesmente alto demais.
É verdade que ele estava ganhando dinheiro rapidamente ultimamente, mas ainda havia inúmeros lugares onde gastá-lo. Ele se recusava a ser tão otário. Antes que Orochimaru pudesse falar, porém, Senshi acrescentou: Irmão Serpente, acabei de fazer um cálculo rápido. Negócios são negócios, amizade é amizade. No máximo te darei um bolinho. Dar 3 bolinhos contradiz meus princípios comerciais. Orochimaru quase cuspiu sangue. Ele já havia achado a declaração anterior ultrajante, e agora Senshi estava reduzindo a quantidade de bolinhos de massa grátis. Isso era demais. Com uma expressão séria, Orochimaru argumentou: Senshi, não é assim que se faz negócios. Uma ferramenta inacabada mais um bolinho de massa. Como isso pode valer 1 bilhão de ryu? Mesmo com os 3 juntos, é um valor absurdamente e razoavelmente alto. Senshi ouviu calmamente e depois exibiu lentamente a máscara de pedra e os bolinhos novamente. Irmão Serpente, esses itens são de primeira linha. Ninguém mais no mundo ninja os possui além de mim. Sem mencionar, você ainda não tem como resolver o problema de Manda, certo? Orochimaru não respondeu a essa pergunta. Não responder era uma resposta. Se ele tivesse uma solução, não estaria pedindo ajuda a Senshi. Após um breve silêncio, Orochimaru encarou os bolinhos Momotaro e disse: Então esses bolinhos realmente conseguem domar um Manda mutante e descontrolado? Batendo no próprio peito, Senshi disse: Irmão Serpente, com certeza. Não importa se é Manda ou qualquer outra coisa, se você conseguir alimentá-lo a uma besta com cauda, você pode até domar uma besta com cauda. Orochimaru sentiu-se exasperado. Ele não tinha nenhum motivo para capturar bestas com cauda por diversão, apenas para que Senshi as revendesse se a oportunidade surgisse. Além disso, a própria pesquisa sobre a luz negra estava repleta de possibilidades. No momento, Manda tinha apenas uma segunda cabeça. Quem sabia se ela poderia chegar a 3 cabeças mais tarde? Havia um potencial aparentemente limitado ao combinar Manda com a luz negra. Ele continuaria criando Manda. Afinal, ter 3 bolinhos significava que 3 invocações diferentes poderiam ser mutadas com segurança. E na pior das hipóteses, se elas enlouquecessem, ele poderia chamar Senshi de novo. Com essa constatação, Orochimaru disse resolutamente: Tudo bem, uma máscara de pedra mais 3 bolinhos por 1 bilhão de ryu. Se você me der apenas um bolinho, não estará demonstrando muita sinceridade neste negócio. Ele não insistiu mais baseado em experiências anteriores com Senshi, pressionar mais só aumentaria o risco de uma reação negativa. O plano original era, de fato, máscara de pedra mais 3 bolinhos por 1 bilhão. Senshi havia tentado mudar isso, mas Orochimaru não tinha certeza se Senshi voltaria à proposta inicial agora. Fechado. Senshi concordou prontamente, surpreendendo Orochimaru imensamente. Antes que este pudesse protestar, Senshi já havia produzido mais 2 bolinhos, totalizando 3. Ao ver aquela rápida aquiescência, Orochimaru suspeitou que estava sendo enganado novamente. Contudo, aqueles itens realmente tinham valor. Ele honestamente não conseguia dizer se estava se beneficiando ou perdendo. De qualquer forma, com bastante capital disponível, não havia necessidade de continuar negociando. Orochimaru sacou 10 cheques de 100 milhões de ryu e os entregou. Senshi, eu te contrato por 1 bilhão de ryu para conseguir a ferramenta ninja máscara de pedra e 3 bolinhos Momotaro para mim. E comissões aceitas. Cliente, Orochimaru. Objetivo da missão: ajude Orochimaru a obter a máscara de pedra e 3 bolinhos Momotaro. Pagamento: 1 bilhão de ryu. Classificação da missão: Rank S. Bônus da missão: 1 milhão de pontos de emprego. Quando a mensagem do sistema apareceu, Senshi abriu um sorriso tão largo que seu rosto praticamente se dobrou ao meio. Ele já havia gasto todos os seus pontos de emprego acumulados na loteria, mas nessa economia cíclica do mundo ninja, Orochimaru extorque os velhos. Senshi extorque Orochimaru e os velhos extorquem dinheiro de pessoas aleatórias. Tudo acaba virando pontos de emprego para Senshi. Após pagar, Orochimaru ouviu Senshi perguntar casualmente: Irmão Serpente, quer que eu lhe mostre exatamente como usar esses bolinhos e a máscara de pedra? Ou devo enviar um clone de madeira para orientá-lo? Definitivamente não preciso disso. Orochimaru recusou categoricamente. Embora Karin não estivesse presente desta vez, ele ainda se lembrava da cicatriz mental de ter lidado com eles. Karin e Senshi já haviam ousado exigir uma taxa de armazenamento de besta com cauda antes, então certamente exigiriam uma taxa de consultoria em seguida. Ele já havia desembolsado 1 bilhão, de jeito nenhum pagaria mais. Diante dessa recusa, Senshi apenas disse: Tudo bem então, irmão Cobra, pesquise bem sobre eles. Estou te dizendo, o material que você conseguiu é absolutamente de primeira linha. Não se importe em gastar 1 bilhão, você definitivamente saiu ganhando. Após fechar o acordo com Orochimaru e Kabuto, Senshi acenou em despedida. Irmão Serpente, irmão Kabuto, comecem a juntar dinheiro de novo. Tem um monte de coisas boas e vocês podem me chamar a qualquer hora quando tiverem o dinheiro. Até mais. Ele ativou o poder espaço-temporal de seu karma desaparecendo da base raiz. Próxima parada: capturar as 7 caudas e a 8 caudas. Assim que Obito e Madara juntassem dinheiro suficiente, ele lhes venderia essas bestas com cauda com um lucro enorme. Senshi tinha um pressentimento de que seu recurso de loteria avançada estava quase desbloqueado, então acumular pontos de emprego era crucial. Quanto mais bestas com cauda à disposição, mais fácil seria faturar comissões gigantescas. Primeiro, fui a 7 caudas, já que ela estava aqui em Amegakure.
depois, Killer B e a 8 caudas. Naquele momento em Amegakure Fu estava auxiliando Kakuzu na administração do local. Em contraste com a extensa rede de contatos de Senshi pelo mundo ninja, Amegakure era basicamente a base de operações de Kakuzu. Desde que fugiu de Taki, se não fosse por Ami e sua entrada na Akatsuki, Kakuzu jamais teria cruzado o caminho de Senshi. De fato, Amegakure foi seu ponto de partida. Com Nagato incapacitado, Kakuzu, como líder interino, teve que manter a vila funcionando. Embora Kakuzu estivesse atolado em papelada, Fu, incapaz de tomar decisões importantes, passava grande parte do tempo relativamente despreocupada, intercalando missões no mercado negro para manter um treinamento constante. Consequentemente, ela estava mais forte do que nunca, a ponto de não depender mais de sua besta com cauda. Tendo obtido tantas recompensas em raspadinhas, seu repertório de ninjutsu, reservas de chakra, taijutsu, genjutsu e força física bruta aumentaram drasticamente. Agora suas habilidades de combate normais por si só eram formidáveis com ou sem besta com cauda. A única desvantagem, ela não possuía um Kekkei Genkai. Após refletir um pouco, decidiu consultar Senshi sobre a possibilidade de adquirir um. Trabalhar com Kakuzu significava que ela ganhava muito dinheiro, mas tinha poucas opções para gastá-lo. Usá-lo para aumentar seu poder era obviamente uma decisão sábia. Concluindo isso, Fu prontamente procurou Senshi. Senshi estava justamente tramando como roubar as 7 caudas quando Fu apareceu. Mesmo que ela estivesse praticamente se entregando a ele, ele não tentaria extrair a besta com cauda ali, em plena luz do dia. Por curiosidade, perguntou por que a assistente de Kakuzu não estava ocupada, mas sim tinha vindo até ele. Olhando para Senshi, Fu curvou-se respeitosamente. Lorde Senshi, gostaria de comprar um Kekkei Genkai que me satisfaça. Ao ouvir isso, o sorriso de Senshi se alargou. Fu era realmente ambiciosa, pedindo abertamente para comprar uma linhagem sanguínea para se fortalecer. Se mais de seus novatos pensassem assim, a escassez de pontos de emprego seria coisa do passado. Aprovando, ele disse, Fu, é exatamente isso. Comprar uma linhagem sanguínea para se aprimorar é a melhor escolha. Alguma preferência? Sem hesitar, Fu respondeu, contanto que não seja uma liberação de madeira. Ela ouvirá rumores de que a liberação de madeira frequentemente deixava os usuários um pouco apáticos. Observando que todos os usuários do estilo madeira, com exceção do próprio Senshi, agiam de forma um tanto estranha, ela estava receosa de também se tornar rígida. Claro, era apenas uma suposição pessoal dela. Mesmo assim, para garantir, ela vetou completamente a liberação de madeira. Após essa pequena condição, Senshi tocou o queixo. Muito bem, concederei a você a linhagem de liberação de cristal. Liberação de cristal? É forte? Fu não estava familiarizada com isso. Ela não se lembrava de ninguém na vila que a usasse. Senshi deu um grande sinal de positivo para ela, gabando-se, muito forte. A linhagem sanguínea mais recomendada pelo irmão Cobra. Fu pensou por um instante e então perguntou, então, Lorde Senshi, quantos ryu custa para obter a liberação de cristal? Se fosse para alguém de fora do seu círculo, Senshi poderia ter estipulado um preço absurdo. Mas Fu fazia parte do seu grupo de mercenários. Cada ponto que ela subisse de nível renderia mais pontos de emprego no futuro. Então ele cobraria apenas 100 milhões de ryu como um valor simbólico. Sim, ainda é muito, mas nenhum forasteiro conseguiria comprar uma linhagem por um preço tão baixo. Então Senshi disse a Fu casualmente, 100 milhões de ryu para adquirir a liberação de cristal. Ao ouvir o valor, Fu suspirou aliviada. 100 milhões era algo viável, considerando o tempo que ela vinha economizando. Ela assentiu resolutamente, Lorde Senshi, então eu o contratarei por 100 milhões. Por favor, me dê a liberação de cristal. E comissões aceitas. A cliente, Fu, o objetivo da missão, conceder a Fu Kekkei Genkai de liberação de cristal. Pagamento, 100 milhões de ryu. Classificação da missão, Rank S. Bônus da missão, 100 mil pontos de emprego. Ao ver a radiante expectativa em seu rosto, Senshi estendeu a mão e deu um leve toque em sua testa, um cutucão ao estilo Itachi. Canalizando o poder para ela, Senshi conferiu-lhe a linhagem de liberação de cristal. Instantaneamente Fu sentiu a transformação, adquirindo pleno conhecimento de como usar a liberação de cristal. Percebendo sua versatilidade, igualmente eficaz no ataque e na defesa e em diversas aplicações, Fu saltou de alegria pelo escritório de Senshi. Viva! Agora eu também tenho uma linhagem sanguínea super forte. Após comemorar por um tempo, ela entregou sinceramente a Senshi um cheque de 100 milhões de ryu. Lorde Senshi, obrigada por me conceder a liberação de cristal. Senshi aceitou de bom grado e brincou. Muito obrigado. Da próxima vez que quiser ficar mais forte, é só me procurar. Tenho muitas outras surpresas. A liberação de cristal é só o aperitivo. Essa declaração fez seus grandes olhos brilharem. Sob a tutela de Kakuzu, ela ganhava dinheiro rapidamente e não tinha mais nada em que gastá-lo. Investir esse esforço em seu próprio fortalecimento foi a escolha óbvia. Então, a partir daquele momento, Fu decidiu se dedicar ainda mais às missões. Um verdadeiro ciclo virtuoso. Ao notar o olhar determinado dela, Senshi soube que mais uma ninja havia trilhado aquele caminho interminável de aprimoramentos. Tendo adquirido a liberação de cristal, Fu saiu de seu escritório. Senshi não tomaria a besta com cauda dela tão cedo, faria isso silenciosamente à noite. Enquanto isso, Fu saiu da sala do diretor transbordando de entusiasmo, ansiosa para testar sua nova liberação. Ela logo descobriu que realmente havia se beneficiado. A liberação de cristal era incrivelmente prática, capaz de atacar, defender, imobilizar inimigos e até mesmo auxiliar em deslocamentos. Passando um tempo praticando no pátio de treinamento da academia, ela rapidamente formou selos e invocou um jutsu. Liberação de cristal. Técnica do dragão da escama de cristal de jade. Roar. Um rugido estrondoso de dragão ecoou quando um dragão gigante de cristal vermelho surgiu debaixo de Fu, erguendo-a no ar. Esse dragão gigante de cristal podia lutar ou transportá-la.
Fu saiu voando dramaticamente da academia na cabeça do dragão, atraindo olhares invejosos de dezenas de jovens ninjas. Uma onda de conversas começou entre as crianças. Uau, isso é incrível! Quem diria não a montar um dragão de cristal? Mas qual é o nome desse jutsu? Assim que a aula terminar, vamos perguntar ao sensei se podemos aprender isso, se não qual é o sentido de outros jutsus. Não se preocupe. Lady Fu obviamente só foi ver o diretor Senshi e recarregou sua conta. Ela nunca mostrou nada parecido antes. O que você quer dizer com pagamento adicional? O diretor pode conceder linhagens de sangue ou jutsus para outros, mas provavelmente você precisa pagar para obtê-los, certo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.